E é basicamente assim que eu me defino. Assim, eu gosto de usar o meu potencial para ajudar o mundo e eu acho que empreender, para quem tem esses fiozinhos conectados dessa forma, que não é para qualquer um, né? É a melhor forma, é a forma que você mais consegue impactar o mundo, né? Hoje eu olho de uma maneira totalmente diferente, tá? Eu olho que o que eu vejo é que a gente conseguiu, apesar de todas as dificuldades, a gente conseguiu, né? Num cenário de extrema dificuldade, a gente conseguiu ter sucesso. E isso vale mais, né? Eu tiro o chapéu quando eu encontro um empreendedor e falo, não, a gente vai fazer IPO, a gente vai consolidar o mercado. Legal, precisamos de mais desses caras, né? Mas para 99%, provavelmente alguma hora você vai vender a empresa. E naquele momento, talvez na semana, no mês seguinte que a gente assinou o contrato, o que começou a vir foi uma ansiedade de o que eu vou fazer daqui a 18 meses. Fala aí, empreendedor, fala aí, empreendedora, fala aí, sonhador e sonhadora. O bom empreendedor, a mesa do Empreendacast torna, né? Fazendo uma brincadeira, as frases famosas aí do bom filho, a casa torna, né? Eu tenho um cara aqui de uma admiração incrível, um dos episódios mais ouvidos daquela temporada do Empreendacast, na época que tudo era áudio, né? Que tudo era mato, terreno baldio dos programas de empreendedorismo aí no Spotify, nas plataformas. Esse cara tinha uma empresa que já era incrível na época. A gente explodiu minha cabeça na conversa que a gente teve. E recentemente, que eu fui abordar ele novamente, tive a surpresa que o cara vendeu a empresa e vendeu na era Pelé, assim, vendeu no auge. Não é que ele queria vender a empresa. Ele foi assediado a alguém querer comprar. E vocês vão descobrir quem comprou, quanto pagou e detalhes disso. Não vai ter nesse episódio. Mas vai ter muito qual é o processo de você fazer um exit. Ainda mais com uma grande conta, para uma grande empresa que adquiriu. Olhando naquela câmera ali, fala quem é você para a galera que te conhece aí dos tempos mais antigos do Empreendacast. Bom, obrigado pelo convite. Antes de mais nada, Gustavo, eu sou Fernando Taliberti, sou empreendedor. Posso já dizer que sou um empreendedor serial, né? Já tenho algumas aventuras aí na história do empreendedorismo. E é basicamente assim que eu me defino. Assim, eu gosto de usar o meu potencial para ajudar o mundo e eu acho que empreender, para quem tem esses fiozinhos conectados dessa forma, que não é para qualquer um, né? É a melhor forma, é a forma que você mais consegue impactar o mundo, né? Eu costumo dizer isso. Assim, pensa o mundo sem os grandes empreendedores. Sem alguns grandes empreendedores, ele seria totalmente diferente. É um impacto direto, né, cara? Então, é uma coisa que eu acredito. Eu gosto de apoiar, eu gosto de fazer, eu gosto de apoiar, né? E eu acho que, por outro lado, é uma jornada muito solitária. Então, tá lá disponível quem tem essa experiência, quem já passou por isso, já passou por alguma dos desafios do empreendedorismo, poder oferecer esse conhecimento para ajudar. Ajuda muito, me ajudou muito quem me apoiou nessa jornada com essa experiência e é um pouco de retribuir também. Agora, cara, você é um cara num coração imenso, assim, quando a gente começou o papo lá para ter a conversa, né, eu ainda pequeno no mundo dos podcasts, principalmente de empreendedorismo, tinham poucos. Você foi muito generoso, você e seu sócio na conversa ali, a gente entregou muito conteúdo, não é à toa que é um dos episódios mais gostosos e mais ouvidos. E você passou um processo de talvez ter chegado no objetivo de quase todo empreendedor, né? Que é vender, né? Depois você vai contar aí quais são os caminhos que pode ter uma empresa. Você até me fez uma provocação aqui, deixou um triplex na minha cabeça com relação à voz. Mas, teoricamente, você poderia parar e fazer só diversão. Né? Eu não ia falar fazer só o que gosta, porque você gosta de fazer isso. Mas você poderia só se divertir, talvez, ou cuidar dos seus investimentos, analisar isso, investir em algumas empresas e tirar um pouco o pé, assim, sabe? Acho que a palavra correta seria tirar um pouco o pé. Ou não daria para fazer isso depois de fazer um exit? Cara, foi muito isso que veio à minha cabeça, assim, pensando... Primeiro teve um certo sentimento, né? A gente vendeu a Ônio num momento terrível que foi durante a pandemia. A Ônio, para quem não assistiu o nosso episódio, era uma plataforma de pedido de comida em praça de alimentação, né? Ela nasceu de uma tese mais abrangente, que é isso, de levar tecnologia do e-commerce
para o consumo presencial, e a gente acabou focando em food e depois mais especificamente em praças de alimentação. E a gente vendeu isso num momento em que as praças de alimentação estavam todas fechadas. Ou seja, a nossa operação caiu a zero, né, no momento do lockdown. E aí a gente começou a pivotar e encontrar caminhos, inovar. Então fizemos drive-thru para shopping, a gente fomos para o delivery, fizemos integrações, né, oferecendo delivery dentro de outros aplicativos, tentando surfar o que tinha de oportunidade nesse momento. E inclusive, só que a gente já estava nesse processo, né? Esse foi um processo que foi construído ao longo dos anos, né? Quando eu falo um pouco de, cara, como que você constrói essa história de uma empresa ser comprada? Não é de uma hora para outra, né? Isso você faz ela ser vendida, mas para ela ser comprada não é de uma hora para outra. Então você constrói relacionamentos, você constrói um desejo de compra. Isso já estava acontecendo, já tinha um relacionamento ali, já tinha uma parceria, né? E isso passou aquela chacoalhada ali de início de pandemia, né? Daqui a 2 semanas volta ao normal, não voltou ao normal. Depois de um tempo a gente falou, não vai voltar ao normal assim, vamos tocar a vida, e a gente retomou as negociações sem rediscutir, né, a base da coisa, e fechamos o deal, apesar de ser um momento terrível para a gente como empresa, né? Então, até talvez antes disso a gente estivesse ali numa fase muito boa, crescendo muito, com uma retenção muito boa, mas no momento efetivamente que a gente fechou o deal. E aí quando quando eu olhei para esse processo, né, face à ambição que eu tinha quando eu fundei a empresa, a minha sensação não foi de sucesso. Foi de, eu não cheguei nem a 1/10 do que eu tinha de ambição, né? Então foi uma sensação negativa inicialmente, de, cara, não consegui, né? Eu vou fazer de novo e dessa vez eu vou conseguir. Então, depois eu criei uma outra empresa, que nasceu com uma ambição assim, astronômica, né? E eu acho que esse é um erro também, a gente pode falar um pouco sobre isso, mas tentando responder a sua pergunta, nessa entre-safra, né? Entre uma coisa e outra, eu fiquei pensando, tá bom, what's next? Né? O que eu vou fazer em seguida? Né? E até num momento em que eu estava ali num período de earnout, estava envolvido, mas eu não estava tocando diretamente a operação da Onion, que foi renomeada para Pede Pronto, eu pensando, sabe, o que eu faço agora? Né? Tipo, como é que eu tento ajudar esse negócio a acontecer, mas ao mesmo tempo eu não tenho tanta influência? O que eu posso fazer? E foi quando eu te procurei e falei, quero fazer um podcast, quero fazer outras coisas. Né? Eu comecei a pensar justamente assim, o que eu faria se de fato a minha vida tivesse resolvida, né? Se eu tivesse tido aquele exit que eu imaginava, entendi. O que eu faria? E aí eu cheguei a essa conclusão, se eu ia gostar de apoiar empreendedores, de investir em empreendedores, eu ia gostar de dividir o meu conhecimento, né? Eu ia gostar de apoiar o ecossistema com histórias contadas na real, e talvez por isso o nosso episódio tenha sido tão legal, porque a gente, né, abriu bastante o coração. Sim, sim. E o empreendedor que está na jornada, ele está vendendo ali. Então, às vezes é difícil para ser sincero demais, se abrir. Por isso que o podcast que a gente resolveu fazer na época foi um podcast que a gente tentou trazer pessoas do início ali da era da internet. Todo mundo já tinha encerrado o ciclo ali. Então, podia falar mais abertamente, né? Porque eu sinto que tem um pouco dessa... Inclusive, muito bom, tá? Pesquisem aí no Spotify, chama Fundação. Ele fez um podcast muito legal, retratando aí com convidados da época, aí, dependendo da sua idade, vai levantar um pó, uma poeira, mas com dados muito importantes. É obrigatório para todo empreendedor. Mas, assim, tentando responder a sua pergunta de uma maneira mais direta, acho que não. Eu acho que não dá para parar, assim, né? Não dá para... Ainda mais alguém que é empreendedor, inquieto por natureza, não vai conseguir ser feliz se parar, né? E falar, não, agora eu vou só curtir a vida. Mas você conseguiu ter, então, a sensação que teria chegado naquele momento. E até através da simulação, né? Falou assim, não, se eu realmente... Depois hoje eu olho de uma maneira totalmente diferente, tá? Eu olho que o que eu vejo é que a gente conseguiu, apesar de todas as dificuldades, a gente conseguiu, né? Num cenário de extrema dificuldade, a gente conseguiu ter sucesso. E isso vale mais, né? Vale mais do que se tivesse sido se tivesse sido fácil, certo? Então, é isso que me credencia a ensinar o pessoal a falar, cara, né? Tipo, tem jeito. E também não foi do Neida, como diz meu filho lá, né? Não foi do nada. Vocês iam construindo uma relação, né, com a empresa que adquiriu, daqui a pouco você conta quem foi, mas você já vinha construindo aquilo antes mesmo né, ninguém previa uma pandemia e as coisas que aconteceram. E também acho que teve muito sobre
o consolidado do negócio, o que vocês construíram ali. Sim. Porque mesmo no período de ter que pivotar, rapidamente vocês conseguiram agir. E o sistema estava bom, né? Você falou várias coisas e abriram algumas portas aqui, mas sim, a gente escolheu, desde o início a gente escolheu uma coisa que era muito difícil, né? Um pouco, eu penso muito naquela frase, não sabia que era impossível, foi lá e fez, né? Era muito a cara da ONU isso, porque o que a gente decidiu fazer parecia uma ótima tese, né? Vamos focar em praça de alimentação, porque tem uma recorrência maior. Em alimentação, né, do dia a dia, praça de alimentação no Brasil tem essa característica de que a gente trabalha e sai para almoçar, né? Diferente do americano que compra lá um sanduichinho e volta para o escritório quando almoça, né? E almoça na mesa. Não, a gente sai para almoçar, a gente é um ser social, muito mais social. Então e a praça de alimentação tem essa possibilidade democrática de cada um pode pedir no seu restaurante, sentar para comer junto. Então, acaba sendo um lugar de muita recorrência. E se você quer mudar um hábito de consumo, que era a nossa ideia inicial, né? Queremos trazer tecnologia do e-commerce para mudar hábitos de consumo, então, que seja um hábito recorrente, mais fácil de mudar do que, eu brinco, se eu fosse mudar o processo de comprar roupa, eu faço isso uma vez por ano, né? Tipo, ia ter pouca chance de mudar o hábito. Né? Sim. Então, a tese era muito boa, mas quando você olhava o unit economics da coisa, talvez onde tivesse a nossa maior dificuldade, numa comparação com o iFood, por exemplo, que era, na nossa época, uma base de comparação. O iFood tinha um ticket médio de uns R$100 e um take rate, que é quanto o marketplace leva de uma transação, né, de uns 10%. Hoje, né, os marketplaces iFood e Rappi cobram muito mais do que isso, mas o ticket médio para comida provavelmente diminuiu um pouquinho. Mas, então, se você fizer a conta, eles ganhavam R$10 em um pedido, né? A gente, na praça de alimentação, quanto você gasta? Na época, você gastava o quê? Uns R$30. Tá? Hoje em dia, subiu um pouquinho. Isso. E a gente, porque o cliente já estava na praça de alimentação, o dono do restaurante falava, pô, mas eu não vou pagar 10% para você, porque o cliente já está aqui e tal. Então, a gente só conseguia cobrar até 3%. Né? Depois, aos poucos, a gente também foi subindo. Isso começou com menos do que isso, com menos de 1%. Então, você imagina, com 3% de R$30, ganhava R$1, onde o iFood ganhava 10. Então, assim, isso fazia com que todo o negócio fosse mais difícil. E porque era mais difícil, a gente teve que inventar maneiras muito criativas, econômicas, eficientes de fazer isso. Então, quando você fala, cara, uma empresa sensacional, era realmente uma empresa sensacional, porque o que a gente conseguiu fazer com escassez de recurso, né, em termos de retenção, recorrência de uso, né, como é que a gente conseguia capturar o usuário sem ter um CAC de ads para competir com o iFood no digital. Porque qual é a diferença de você fazer um anúncio para baixar um aplicativo de pedido numa praça de alimentação ou de você pedir delivery em casa? Nenhuma, né? Então, a gente tinha que encontrar formas mais criativas de encontrar o nosso consumidor. Então, isso tudo fazia da empresa realmente uma empresa diferenciada. Mas, talvez, um dos grandes desafios, que é o que leva a gente para esse desfecho, foi que, no Brasil, em especial naquele momento, era impossível você comer numa praça de alimentação durante a semana sem você usar o seu vale-refeição, certo? E ninguém tinha integração com o vale-refeição. Eu lembro. Porque não existia isso. E aí entra muito não saber que era impossível. Porque quando a gente começou, a gente não sabia que não era possível integrar com o voucher de refeição. Então, estava lá no nosso plano, falando, não, agora temos que falar com a Alelo, com a Ticket, com a Sodexo e tudo mais. E a gente teve que fazer esses caras fazerem, tá? Tinha, assim, uma intenção, às vezes tinha um projeto beta, mas a gente foi a primeira empresa que conseguiu ter integração com os 4 grandes. Hoje eles enfrentam uma concorrência dos novos players que estão fora do arranjo fechado, né, que usam a rede de processamento de Visa, Master, etc. Então não tem esse problema de integração. Se você tem uma integração de cartão de crédito, você consegue usar ele. Mas para integrar com essa indústria, na época, a gente precisou fazer integrações diretas. E para fazer integração direta, você precisa desenvolver relacionamento com essas empresas, né? E é daí que nasce um negócio, uma aquisição, né? Então, acho que meu ponto muito sobre a sua empresa ser comprada é que é muito mais sobre relacionamento do que sobre números. A tecnologia ou o pulo do gato. Sim, tem uma base de teoria que tem que fazer sentido, tem que fazer algum sentido, né? Senão um board de uma empresa dessa não vai aprovar uma aquisição, mas dali para frente é muito mais sobre a vontade, né? Sobre emoções, do que sobre um racional muito claro e preciso, numérico, para essa aquisição acontecer. E aí vocês começaram esse relacionamento com a Alelo e outros
e outros players. Aí quando eu falar, né, todo mundo, empreendedor de maneira geral, sonha grande e tem que sonhar grande mesmo. Se não sonhasse grande, não acreditasse, não existia empreendedor, porque se você olhar de fato a estatística, é muito difícil e muitas empresas quebram e tudo mais. Então, às vezes eu converso com alguns empreendedores e falo, não, mas eu não quero vender a minha empresa, eu fazer falei IPO, essa frase. Tudo bem, mas sendo realista, você não quer vender a sua empresa nunca, né? O que eu falei para você quer passar a Pros voz pro seu filhos. filho, isso né, acabou essa onda de você criar uma empresa para passar de gerações para gerações. Isso virou um problema, né? Então, assim, o endgame é vender a empresa, né? No Brasil, em especial, na América Latina, a IPO é para menos de 1% dos empreendedores. Eu acho, tiro o chapéu quando eu encontro um empreendedor e falo, não, a gente vai fazer IPO, a gente vai consolidar o mercado. Legal, precisamos de mais desses caras, né? Mas para 99%, provavelmente alguma hora você vai vender a empresa. E esse foi um projeto de muito... A gente dizia isso também, né? A gente vai para o mundo, como eu falei, nascemos com uma ambição gigante, né? Vamos para o mundo, a gente vai mudar o padrão de como você consome, não só em praça de alimentação, não só comida, mas o varejo todo era muito ambicioso. Ao mesmo tempo, a gente, por ter tido tanta experiência com M&A, a gente sempre teve o pezinho lá na realidade. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente fazia, a gente, no início... aliás, toda a nossa jornada, a gente não teve PJ. Tá? Era todo mundo CLT certinho, porque se chegasse no momento de uma due diligence, né, a gente não queria ter esse tipo de contingência. Isso tudo sai mais caro, né? Então, não necessariamente você precisa fazer isso para a sua empresa ser vendável. Mas uma coisa que a gente sempre fez foi falar com os nossos concorrentes. Desde o pequenininho até o iFood, o Rappi, né? A gente tinha um relacionamento de conversar com todos eles, uma abertura de conversar com todos eles. Né? E muito de como você constrói um negócio desse é construindo uma admiração, um certo mistério, de o que eles estão fazendo. Né? Então, você dá um pouco de corda e puxa e tal. É uma dança. É uma dança, exatamente. Mas se você, né, como a maior parte dos empreendedores, fala, não, meu concorrente é meu inimigo, quero ele longe, etc. A gente conversava com os nossos concorrentes diretos. Tiveram alguns ao longo da jornada, né? Acho que não sobrou nenhum, ou sobraram poucos, com o mesmo foco que a gente. Mas a gente sentava com eles, conversava. Né? Tipo, obviamente, você não abre o jogo todo, né? Não abre os seus números. Cada um com a sua fórmula da Coca, mas... Você está lá conversando e, cara, tem casos muito interessantes de... A Movile, por exemplo, né, que é a dona do iFood, surgiu de um monte de concorrente que teve a abertura de conversar e acabaram juntando forças e fizeram uma empresa incrível, certo? Então, tem ótimos exemplos de que como pode ser benéfico você conversar com um concorrente. Não necessariamente você vai ser adquirido por uma grande empresa. O M&A, a saída, pode ser um negócio de muitas fases, através de, me juntei com os concorrentes, fizemos uma empresa maior... E depois teve alguém que comprou, depois a gente fez um IPO. Então, são histórias, tem vários possíveis caminhos. Tá? E, para acabar com o mistério, então, um desses relacionamentos que a gente nutriu, né, poderia ter saído de vários, porque justamente a gente teve essa cabeça de vamos nutrir, vamos criar possibilidades, abrir portas para que isso aconteça um dia, foi com a Alelo, que... baita empresão. E que tinha esse desafio também, né? Não é fácil, você pode imaginar, você é um executivo numa empresa mais tradicional, né? E você vender um projeto de, vamos habilitar, por exemplo, transações online para a gente conseguir integrar com essas startups aqui, ou com essa startup aqui. Não é fácil, né? Então, quando você tem... A caneta pesa. Quando você tem essa parceria com o executivo lá dentro que quer fazer a inovação acontecer e a startup está ajudando ele a empurrar, né? Você começa a criar um relacionamento, uma relação de respeito, de admiração, né? No nosso caso, foi o que gerou, o que criou a oportunidade para juntarmos forças. Agora, vocês ralaram boa parte da parte tecnológica, da construção, que isso tem um valor absurdo, né? A gente viveu lá da pandemia para cá uma dificuldade de encontrar desenvolvedores, de conseguir terminar os seus softwares, e vocês estavam ali já como pioneiros nessa integração de uma necessidade que se tornou da noite pro dia... Que todo mundo precisava. Cara, primordial. Senão o seu VR ia virar objeto de decoração. Exatamente. Né? Não tinha como botar nas plataformas para comer ali. E como vocês conseguiram fazer isso, estavam praticamente prontos ali, né? Isso também dá uma acelerada
numa aquisição com relação à parte de software, construção, que você também não perde tempo como empresão, né? Então, acho que eles entendem isso também, né? Também. A gente... isso era um ativo, né? E isso foi o que a gente se agarrou no início da pandemia e começou a oferecer, né? Todo mundo com o voucher travado lá dentro de casa, precisando gastar. Então, dentro de vários modelos. O momento ali foi mais interessante do que isso, porque o que aconteceu foi que essas empresas precisavam dos marketplaces de delivery, né, porque estava todo mundo em casa também. Então, essas integrações que por anos ninguém fazia, ninguém tinha... Virou prioridade. Virou prioridade e aí rapidamente aconteceu, tá? 1-2 meses ali. Então, assim, aquele que era o nosso diferencial, rapidamente deixou de ser, né? No delivery. E aí, o que aconteceu em seguida foi muito interessante. Em especial, o iFood resolveu concorrer com esses caras. Então, criou o iFood Refeição. Né? E isso incomodou muito. Né? Então, você cria uma dinâmica de mercado cara, as fronteiras estão caindo. Ainda mais num cenário de incerteza de uma pandemia. As fronteiras estão caindo. O iFood vai vir concorrer comigo aqui. E aí isso pode, no nosso caso, reforça uma tese de, faz ainda mais sentido talvez eu comprar esses caras aqui, porque né, se eles vão me bater, eu tenho essa tecnologia, eu tenho essa capacidade de receber pedido. Né? Hoje eu digo, na linha do não sabia que era impossível, né? A gente acabou fazendo coisas muito complexas. Né? Então, você parar para pensar, você fazer o pedido necessariamente com pagamento, porque quando o delivery começou, você pedia e chegava o cara com a maquininha e você pagava. Então, a tecnologia não precisava envolver o pagamento. No nosso caso, precisava. Não dava para você fazer o pedido e chegar lá na fila para pagar, certo? Senão você não estava economizando tempo. Então, você fazia o pedido necessariamente com pagamento. Para você economizar o tempo, esse pedido precisava ir direto para a cozinha. Né? Quem já observou ali a operação de um McDonald's, num restaurante com um nível de sofisticação maior, entende que esse pedido vai direto para aquela televisãozinha que está lá na cozinha. Uhum. E isso só dá para fazer com integração. Então, a gente precisava integrar com todos os softwares que os restaurantes usam. Uma porrada de software. Então, assim, tinham vários desafios tecnológicos. Né? E aí eu costumo dizer, cara, é muito mais fácil você fazer só o pagamento, que era o business, né, de quem estava adquirindo a gente. Realmente. E você resolver fazer um negócio desse dentro de casa, de fazer o pedido, fazer a integração com o PDV, etc. Vai arrumar para muito melhor você comprar alguém. Né? Acelera muito mais. Né? Então, a compra, então, você acha que foi tecnológica? Tem uma série de aspectos. Né? Eu acho que uma das teses, sim, era comprar tecnologia. Uma das teses, né, quando eu falo em tese de aquisição, era uma expansão horizontal. Então, a gente está entrando num novo business, né? Um business de pedido. Que mudou o nome, né? Inclusive, eles mudaram o nome. Mudou o nome. E caracteriza mais isso, né? Virou pede pronto. Né? Então, é isso, é um business de pedido, vai além do business só de pagamento. Né? Então, então tem vários aspectos isso. Acho que você precisa nascer, né? Um M&A ele nasce de uma tese de vamos comprar esse cara por isso, né? Isso encaixa aqui na minha estratégia, mas pode ter mais de uma. Né? Também é uma questão de tecnologia, também tem tais sinergias, né? Uma série de coisas complementares. Agora, Fê, quando você de fato chega num exit, foi o seu primeiro exit. Uhum. Cara, como é que foi o dia que assinou a parada? Eu queria que você me trouxesse assim um pouco do ar daquele ecossistema. Como foi a sua noite antes da assinatura e como foi pós-assinatura? Ótimo você apelar para essa imagem, porque a noite foi super difícil. Né? Eu sou muito morning person, assim, né? Tipo, eu acordo cedo, tenho uma disposição de manhã absurda, faço exercício, né? Tipo, todo o meu trabalho criativo funciona muito melhor de manhã, medito e tudo mais. Compensação, chega 10 horas da noite, eu já estou virando abóbora. Sabe? Então, entendi. E aí a noite anterior foi aquela noite que a gente precisava ficar revisando o contrato até 2, 3 da manhã. Chega uma hora, eu falo, não, aceito qualquer coisa, bota aí no contrato, eu aceito. Porque eu quero dormir. E essa foi a noite anterior. Então, eu dormi muito mal. E na época eu uso um aplicativo para traquear a qualidade do sono. Então, assim, foi horroroso esse. Cara, e a noite seguinte foi o melhor score que eu já tive no aplicativo de qualidade do sono. Foi 97%, 99% de qualidade do sono. Foi a melhor dormida da vida, basicamente. Caraca! Foi um grande alívio. Então, estatisticamente, né, isso que é interessante, o aplicativo mediu. E acho que isso reflete muito realmente da carga emocional desse negócio. Imagina, você está construindo um negócio há anos, vem uma pandemia
derruba o negócio a zero, né? E você tá lá reinventando o negócio e a própria... Tentando botar a cabeça para fora de novo. A própria transação, né, de aquisição que estava em curso, estava sendo discutida, você não sabe se ela vai sobreviver, né? Todo mundo ficou incerto da noite para o dia. E aí esse negócio volta e conclui, né? Imagina o alívio que foi isso. Então foi assim, foi uma emoção muito grande. Assim, acho que a minha recordação maior não é nem do momento lá que a gente assinou o contrato, foi de chegar em casa, dar um abraço na minha mulher e começar a chorar. Pegar os moleques e porque a gente... Isso é uma coisa que eu venho dividindo muito aqui no EmpreendaCast, né? Eu sempre falo do chorar no banheiro, né? Quando tá tudo bom e quando tá tudo ruim, a gente tem os nossos momentos ali, você e o chuveiro. Porque a família, ela acaba vivendo parte daquilo, mas ela pega alguns pedaços, né? Ela conhece suas fraquezas, suas situações. Os seus funcionários, na grande maioria, não tem a mínima noção do que está se passando pela sua cabeça naquelas situações. Mas a gente acaba levando essa nuvem de ansiedade, de discussões para casa. Então eu imagino que você não dormiu, o Matheus e o Caio também não, e a Thalita também não, porque você estava lá do lado, né? Então fica todo mundo ali naquela, mesmo que indiretamente, sem estar com os mesmos pensamentos, todo mundo envolvido, né? Uhum. Por que eu tô te contando isso, né? Porque eu imagino que esse abraço que você deu na Thalita quando chegou também foi confortante, não sei, me fugiu a palavra agora, mas para ela também foi libertador, mesmo que ela não tenha todos os detalhes e todas as entranhas do que estava rolando daquilo, porque a família fica grudada, né, no assunto. E aí eu queria saber de você, assim, depois desse abraço, dessa chorada de puta, né, finish, né, o exit, como foi o dia seguinte? Né? Você teve a melhor noite de sono e aí você acordou e falou, cara, eu não sou mais dono daquela parada, né? Agora vai rolar uma burocra, vai acontecer as últimas finalizações, as últimas reuniões. Algumas pedem para você ficar um tempo na empresa, né? Não sei se teve esse pedido para você. Mas como é que foi dali para frente a sua mente? Você acha que limpou um pedaço da sua HD assim de pensar algumas coisas ou não? Eu acho que tirou um peso das costas, né? E aí eu não sei dizer exatamente o dia seguinte, eu acho que quando você chega num momento desse tem alguns dias de êxtase, depois vai caindo a ficha, né? Então eu acho que é com qualquer coisa, né? Dizem que quem ganha na loteria também é assim, né? Passa alguns dias, daqui a pouco a vida volta ao normal, o nível de felicidade restabelece. Então eu acho que, mas eu me lembro muito bem o nosso chama-se o earnout period, né? O período em que você fica lá trabalhando para o negócio dar mais certo do que ele deu até aquele momento. Nosso foi negociado em 18 meses, né? E depois eu estendi por mais 6 meses. Então, naquele momento, talvez na semana, no mês seguinte que a gente assinou o contrato, o que começou a vir foi uma ansiedade de o que eu vou fazer daqui a 18 meses. Eu chamo de ansiedade porque quando você vive de futuro é isso, né? Você está vivendo, né, antecipando uma coisa que está muito distante. Certo? E isso não é saudável. Né? E faltam 18 meses ainda. Faltam 18 meses. 18 meses vivendo com esse sentimento era nada saudável. Né? Então, teve 3 fases. Né? Porque a Lelo adquiriu e um executivo, né, que foi justamente quem teve a motivação de fazer a coisa acontecer, que vendeu para o board, ficou à frente do negócio. Eu fiquei numa posição um pouco mais consultiva de fazer a coisa dar certo, ajudar nessa transferência de conhecimento disso tudo. Mas o empreendedor que não tem o volante na mão ali não se sente empreendendo. Então, isso me colocava nesse lugar de, o que eu faço agora? Aí eu começava a pensar o que eu vou fazer daqui a 18 meses. E passou alguns meses assim. Depois teve uma dança das cadeiras, então esse executivo saiu. Estavam buscando outro, e aí por um mês eles pediram, falaram, você pode pegar o volante aqui? E aí eu falei, então agora eu vou fazer acontecer. Então saí desse lugar do que eu vou fazer e falei, agora eu vou cuidar desse negócio. E depois voltou ao normal. Então veio um outro executivo e eles queriam muito isso, né? Que o negócio fosse absorvido e fosse, de fato, a empresa tivesse propriedade sobre isso, então totalmente compreensível. Meu papel lá era ajudar isso a acontecer. Quando acabou esse momento, né, eu soltei o volante de novo, aí que eu tive essa realização de, quer saber? Eu não vou ficar pensando no que eu vou fazer daqui a 18 meses, né? Eu vou pensar o que eu vou fazer agora.
E aí que eu fiquei pensando, tá bom, se eu tivesse tido o exit, né, que dos sonhos, não precisasse mais trabalhar, o que eu ia querer fazer? Né? E aí sim, aí que veio então o Podcast Fundação, aí que vieram algumas palestras, algumas iniciativas que davam para eu fazer em paralelo, né? Uma coisa que me tomava pouco tempo, mas ao mesmo tempo tinha um pouco dessa energia de construção, de apoiar o ecossistema, de estar ali. Mas você percebeu que o piano literalmente saiu das costas ali, tipo, o fato de uma grande empresa adquirir também, com todas aquelas responsabilidades e anseios e medos que a gente tem como empreendedor, uma grande empresa adquirindo, tira esse piano da gente, sim, né? Tira. Tem casos que são bem diferentes, né? E aí isso vai muito da negociação. Como que você negocia o seu earnout e a relação entre o que você está levando de cara, né? E versus o que está em risco sob performance do negócio depois da aquisição. Tem empreendedores que são gostam tanto de risco que colocam o caminhão, ou às vezes tudo, no risco, né? E aí eu entendo que o piano continue bem pesado. Tá? Eu acho que é menos pesado de qualquer maneira, porque ele já foi vendido, né? Então tipo, já não é o risco maior de se tudo for para o vinagre, você pode sair com nada, mas toda essa responsabilidade de que no Brasil é terrível com o empreendedor, você pode ser processado na física, perder seu apartamento, sei lá. Esse piano é muito mais leve, né? Se Sim. tudo isso aí está numa outra pessoa jurídica que já comprou sua empresa. Num deal de exit, então, literalmente, você pode negociar quanto você pega no upfront ali e quanto você pega depois o sucesso da entrega daquilo que você estava prometendo. Isso tudo é negociável. Quanto tempo você vai ficar, né? Então... Remunerado também. Os 18 meses que você ficou lá, você era remunerado. Sim, coisa que eu fiquei 6 anos sem salário. E aí eu voltei a ter que acostumar com ter uma remuneração mensal, né? Isso era algo que eu também não recomendo para ninguém. Então, quando eu comecei uma nova história empreendedora, eu falei, a gente precisa captar, mesmo que seja dinheiro de anjos, porque ninguém vai ficar sem salário desde o dia zero. Mesmo que seja um salário baixo, né? Não tem sentido a gente se dedicar a alguma coisa e não ganhar nada por isso, né? Só equity. O equity você já tem na largada. Sim. Mas tem um custo de oportunidade do seu tempo e isso tem que ser recompensado de alguma forma. Então, não vale para todo mundo. Eu acho que você está começando um negócio bootstrap dentro de casa, totalmente válido. Mas eu acho que essa pergunta do custo de oportunidade, estou abrindo mão de quê, etc. Quando você abre mão de remuneração, de segurança para a família, de você contribuir com as despesas da família, né? Isso pesa muito mais. Sim. Né? Então, eu acho que como empreendedor a gente tem que buscar minimizar o peso desse piano. E eu acho que isso balança diretamente as suas coisas mais valiosas, a sua família. Exatamente. O tempo que você está realmente com seus filhos ali, ou você está pensando como deixar o negócio de pé e não quebrar, o tempo que você está com a esposa. Eu acho que isso é uma linha ali que o empreendedor fica andando muito perigosa. Né? Você falou muito da separação e eu concordo. Assim, você tenta blindar os seus funcionários, você tenta blindar a mulher, filhos, etc. Mas tem um limite assim, do que você consegue fazer. Né? Eu acho que essas coisas elas ultrapassam as barreiras, né, do profissional, do pessoal. Sempre as coisas se misturam muito mais do que você gostaria, né? Então, toda essa atenção do empreendedor, todo esse peso desse piano acaba, sim, transbordando para o relacionamento, né? Para o casamento, para os filhos. Então, sim. A gente tem que tomar muito cuidado disso e acho que o empreendedor tem que cuidar das suas finanças pessoais e tudo mais. Um dos pilares de cuidar de você. Né? Acho que é uma das coisas que o empreendedor frequentemente esquece de fazer é cuidar dele mesmo. E se ele não estiver bem, ele não consegue cuidar de mais ninguém. Não consegue cuidar da empresa, não consegue cuidar de funcionário, de família. E vira um ciclo horrível. Agora, você chegou... Você disse que agora, eu não sei se na época você já fazia meditação, etc. Você procurou também apoio emocional ali? Sim. Para alinhar todos os seus pensamentos, uma terapia, alguma coisa? Sim, tem coisas que eu faço desde esse fundo do poço emocional. Teve acho que foi em 2019, talvez 2018, que foi quando eu tive esse pior momento. Surpreendentemente, o pior momento emocional não foi na pandemia, mas foi num momento muito difícil em que as coisas não estavam acontecendo e aí isso começou realmente a espirrar para o relacionamento. Eu
Estava numa fase, assim, desde o começo, na verdade, tinha uma crença que eu vejo hoje como uma crença limitante, que empreendedor tem que trabalhar o tempo inteiro. Então, eu não me permitia tirar férias, eu não me permitia curtir o tempo com os meus filhos. Então, o Matheus era pequenininho, dormia, né, bebezinho, final de semana, eu pegava o laptop e começava a trabalhar. Correria. E, sinceramente, hoje, em retrospecto, eu olho para trás e falo, será que eu tinha o que fazer? Ou será que eu estava inventando o que fazer para colocar esse sapato do empreendedor que não para de trabalhar? Será que se eu tivesse a paz de espírito de respirar e usar esse tempo para estar lá descansando a cabeça, pensando com mais clareza, tendo mais saúde mental, as coisas não teriam sido mais fáceis? Então, esse foi um momento em que eu entrei, anos depois, né? Isso eu falei do Matheus pequenininho, mas assim, anos depois o Caio nasceu e pouco tempo depois eu entrei numa espiral, né, que eu cheguei até uma crise de ansiedade de precisar tomar remédio, né, ansiolítico, etc. E aí foi nesse momento em que quase tudo quebrou, né? Então, a minha mulher foi extremamente paciente e apoiadora, etc., de conseguir me levantar e me mandar para uma terapia, para uma psiquiatra, né? Inicialmente foi para uma psicóloga. Então, desde então, eu comecei a fazer terapia. A gente começou a fazer terapia de casal. Comecei a meditar e aí eu venho melhorando, né? Numa ascendente. Desde então, assim, a minha vida mudou completamente. Eu acho que uma das sensações da busca, depois de encerrar esse ciclo, foi, cara, eu quero ver uma vida mais equilibrada. Continuo acreditando que o empreendedorismo é o caminho, tá? Uhum. Só que depende muito de você ter essa vida equilibrada. Assim, o que você se permite, né? E como que você se enxerga? Você se enxerga com o empreendedor, esse ser poderoso que pode decidir como usar o seu tempo? Ou você enxerga que o empreendedor é esse ser escravo, que se o filho dormiu, tem que pegar o laptop e começar a trabalhar? Sim, esquecer de todo o resto, né? Sabe, Thali, eu te perguntei isso justamente. Eu vou alternar entre Fê e Thali, tá? Porque ele é meu chegado já aqui, mas ele é mais conhecido como Thali, tá? Eu sinto alguns momentos que eu não estou de corpo presente. Isso deve ter vários empreendedores nesse momento. Você está ali naquela situação, mas o seu corpo está em outro lugar. Porque tem muitas outras preocupações que envolvem um negócio, né? Às vezes você esquece da sua folha de pagamento. Porque você tem que cuidar da folha de pagamento mais 30, 60 colaboradores. E aí você percebe que você está vivendo no automático. Acho que isso... Eu quis te perguntar de propósito, porque você teve que uma hora perceber isso ou alguém dar um empurrão em você e falar, irmão, vamos arrumar isso aí. Senão é buraco abaixo, né? Então, é legal você ter contado isso. E a Organização Mundial de Saúde diz que uma dos pontos é você cuidar da sua saúde mental, da sua saúde física, da sua saúde econômica, né? E da sua religião, das suas crenças, da sua espiritualidade. Então, se não tiver esses 4 pratinhos rodando certinho, a chance de dar merda é muito alta. Exatamente. Então, obrigado por ter compartilhado isso também pra galera. Se você tiver por algum momento e precisando de alguma ajuda, procure uma ajuda de um especialista, né? Tomar remédio para ansiedade não é problema nenhum. Isso ajuda você também a entrar no eixo. Agora, Thali, eu queria saber o seguinte, cara. O que você já pensou em ter depois que você fez o Exit? Quantas coisas já passaram pela sua cabeça? Porque a gente que é empreendedor, e eu sei que você é assim, da hora que você entrou aqui na Voz, até a hora que você for pegar o seu carro ou Uber, você vai observar todas as oportunidades que tem, tudo que dá para ser melhorado. A gente é assim quando é empreendedor, né? E você deve ter reparado em várias outras coisas depois que você fez o Exit. Você pensou em ter alguns negócios, além de exercer esse seu propósito de ajudar os empreendedores? Mas o que já passou de negócio na sua cabeça? Acho que franquia nunca, né? Não, eu tenho um negócio muito autoral, assim, de gostar de criar e de construir, né? Eu vejo extremo valor no modelo de franquias. Eu acho que diminui a incerteza de empreender, etc. Só não é um modelo de empreendedorismo que eu acho que funcionaria para mim, porque eu ia querer ficar reinventando. O franqueador ia ficar maluco comigo. Você ia ser um franqueado... Talvez seja bom, uma pessoa que esteja no meio do caminho, talvez seja bom. Ali, a pessoa que está empurrando o franqueador para inovar um pouco, para fazer as coisas um pouco diferentes. Mas eu acho que isso é um pouco drástico. É interessante você falar isso logo depois da gente falar sobre saúde mental e tudo mais, porque eu acho que tem uma busca de autoconhecimento, né? Acho que depois que eu tive o Exit, eu fiquei um tempo buscando propósito. Não encontrei uma resposta clara, né? E isso tem
agora 4 anos quase. E eu voltei para essa busca, né? Agora estou talvez um pouco mais próximo. Eu acho que tem muito da consciência, quando a gente fala em espiritualidade e até de como você usa o seu tempo, de saúde mental, acho que tem muito de consciência, né? E uma das respostas que eu encontrei foi sobre fazer o melhor uso do meu tempo e do meu potencial. Isso passou alguns meses, isso acabou virando o propósito da minha próxima empresa, né, que foi a Panacota. Mas a forma como isso é traduzido para cada um de nós, né, e o que eu vou buscar, etc., tomou, no início desse ciclo, nesse entre-safra ali, entre os 2 ciclos, ela acabou tomando um caminho talvez não muito saudável, que foi esse caminho do, eu não consegui chegar onde eu queria, agora eu vou conseguir num próximo ciclo, e aí, de novo, eu joguei a ambição muito lá em cima, né? E eu acho que isso está muito baseado, hoje eu reflito, eu acho que está muito baseado nas métricas erradas, né? Tá bom, o que significa isso? O que significa usar o meu potencial? O que significa ser feliz em última instância, né? E aí é por isso que não faz o menor sentido para mim você perder o tempo com o seu bebezinho lá porque você acha que precisa trabalhar, porque empreendedor trabalha sem parar, sabe? As coisas que você vai lembrar da sua vida, eu não lembro o que eu estava fazendo naquele momento, mas eu lembro muito claramente do momento que eu estava perdendo, sabe? Com aquela criança, né? Com aquele bebê. Sim. E hoje eu olho para os meus filhos, né? O Matheus fez 10 anos esse final de semana. Se você olha e fala, cara, o tempo voou, né? Como eu saí desse buraco e eu fui para um outro lugar de aproveitar muito a vida deles, assim, no meu mais novo, acho que quando ele fez 5 para 6, alguma coisa assim, ele fez alguma expressão, fez algum trejeito que eu falei, gente, ele cresceu. De uma hora para outra, né? Tipo, daquele estado assim, gente, ele cresceu. E aí eu comecei a chorar, e aí passaram alguns segundos, eu falei, putz, mas eu aproveitei cada momento, né? Porque eu justamente consegui desenvolver essa consciência de que aquilo que é importante e até presenciar a troca daquela expressão, daquilo que ele falou, né? Exatamente. E aí eu fiquei tranquilo, né? Então, eu acho que tem muito sobre o que você está buscando na vida e até das oportunidades, né? Tô tentando caracterizar que eu estou respondendo essa pergunta. Sim. Que às vezes não são só financeiras, não são só oportunidades de negócio, mas o que você quer para a sua vida, né? E às vezes o empreendedor ele está buscando lá oportunidades que são ótimas oportunidades de negócio, mas ele acaba indo fazer uma coisa que ele não gosta, que ele não quer, né? Que está desalinhado com a busca dele pessoal, né? Sim. Então, no fundo, assim, como que a gente usa a nossa vida, como que a gente faz o melhor uso da nossa vida, e como que a gente mede isso, né? Não necessariamente é em dinheiro, tá? Então, não necessariamente a resposta é fazer uma empresa de bilhão. Quando você chegar lá no... O que você quer que as pessoas se lembrem de você quando você estiver no seu enterro? Né? Na sua lápide, né? Como você quer, como você mesmo, quando você tiver com 90 e poucos anos, ou, né, talvez a gente viva bem mais do que isso, mas como você olhar para trás e falar, cara, eu vivi a minha vida, certo? O que é importante realmente, né? Então, eu acho que tem uma busca mais madura agora de, cara, quais são as oportunidades de negócio, né? Então, e eu sei que eu estou de novo numa troca de ciclo. Eu não tenho clareza sobre isso. Né? Qual é a próxima? Eu acho que em alguma hora eu vou querer construir alguma coisa de novo, né? Provavelmente, software e tudo mais, por conta dessa veia mais autoral. Mas essa coisa da voz, né? Do podcast, do dividir esse conhecimento, essa experiência para ajudar outras pessoas, né? Do se conectar, do apoiar o ecossistema, isso tem um valor que não é monetário, né? Não é mensurável, é difícil de mensurar, né? E também acho que às vezes a gente cai nessa necessidade de mensurar tudo, e não é em seguidores, talvez, né? Tipo, é de impacto mesmo. De impacto. Eu estava tendo essa conversa com um empreendedor outro dia, ele falou, que eu quero impactar tantos milhões. Eu falei, mas será que é melhor você impactar muitos milhões de pessoas, ou você impactar muito menos gente? Né? Tem a profundidade também. E ele ficou pensando, falou, cara, tem que pensar sobre isso. Então, assim, a resposta é pessoal para cada um, né? Mas eu acho que aonde você vai encontrar a resposta, se você está procurando um número, uma métrica, é aí que a gente tem que tomar cuidado, né? Acho que a gente tem que olhar um pouco mais para dentro para saber se
se a resposta certa, né, tá numa direção ou em outra, e não só nas oportunidades. Porque é isso, o empreendedor vai ver oportunidade, Sim. andando na rua, fala, putz, tem um problema não resolvido aqui. Mas te ofereceram muita coisa também? Veio muita coisa no seu balcão ali de oportunidades também? Cara, sabe que eu acho que tem muito de como você tá aberto para isso? Hoje, olhando para trás, eu acho que a resposta pode ser diferente. Podem ter oferecido e eu não estava aberto para isso e eu não percebi. Entendi. Porque às vezes é isso, você está com uma cabeça já tão fixa, né? Que às vezes as oportunidades aparecem e você não enxerga, né? Então, a minha cabeça fixa era muito de, não, eu vou construir outra coisa, etc. Então, se aparecem oportunidades que não tem exatamente essa cara, você nem olha. E às vezes, em retrospecto, eu olhava para trás e ninguém me oferece nada, ninguém me traz oportunidades. Acho que não é bem essa a história. Sabe? Entendi. Agora, dentro da construção e do cara inquieto que você é, e você acabou de abrir que está em outro ciclo, onde você busca informação, onde você busca, como se diz, inspiração para esse próximo talho que vai rolar? Assim, da onde você está tirando? Além de uma fabriquinha que você tem em casa chamada Caio e Mateu, que o tempo todo dá insights para gente, né? A nossa esposa também, o dia a dia deles. Mas onde você busca mais inspiração? Porque pode ser que você está agora flertando com algo que você vai mexer daqui 2 anos. Também a sua mente sempre, né? A gente fala de futuro, a gente sempre tem uma mente ansiosa. Mas onde você busca essas inspirações? Cara, eu sou uma máquina de digerir conteúdo, né? Livro, desde talvez uns 20 anos atrás, eu descobri o audiobook. Sim. Eu sou engenheiro de produção, né? Então, na primeira matéria na engenharia de produção, tive um professor que ensinou a possibilidade de você combinar atividades, né? Então, você fazer num fluxograma, imagina um fluxograma de processo, você tem uma caixinha de cada vez, às vezes você pode juntar 2 caixinhas. Então, você pode fazer uma atividade de transformação durante o transporte, por exemplo. Você pensar isso num contexto industrial, sei lá, estou pintando um carro enquanto estou transportando, é mais difícil de achar exemplos. Mas se você pensar que você pode ouvir um podcast ou um livro, né, enquanto você está lá correndo ou dirigindo, isso pode ser transformacional sobre como você usa o seu tempo. E eu tive esse insight há muitos anos atrás e assim... Usa para tudo. Uso para tudo. Então, livro é um negócio que eu consumo muito nesse formato. Leio pouco em texto, efetivamente, mas consumo muito nesse formato. Podcast eu gosto bastante também. Então, eu absorvo muita coisa. Muita coisa de business, então leio muito livro de negócio, empreendedorismo, me identifico muito com isso, mas agora eu estou tentando abrir um pouco mais esse leque para essa linha até mais existencial, né, de por que a gente está aqui, ou outros, biografia é um negócio que eu gosto muito, porque dá outras perspectivas. Então, assim, dos últimos 2 livros que eu li são biografias de artistas, um ator, que é o Matthew McConaughey, e um músico, que é o Dave Grohl, do Foo Fighters. Puta, super rico, né? Traz uma percepção diferente. Então, acho que é bom você ter uma combinação de conhecimento, né, com coisas que te tiram do caminho que você está acostumado a ir, né? Você te provocam de ir por um outro caminho, né? E os filhos são ótimos para isso. Sim, maravilhoso. Eles são... Tem uns socos no estômago de vez em quando que chegam. Nessa... E eu, por outro lado, algumas inspirações muito legais, assim, que te fazem rir e tudo mais. Então, tem muito dessa desconstrução, assim, também. Como é que eu, saio disso? E aí, quando eu olho para trás, eu vejo coisas muito legais, né, de que eu fiz, e olho coisas que são características muito legais, mas que escondem uma armadilha. Então, por exemplo, eu tive 10 anos de experiência em consultoria, e eu adorava a variabilidade da consultoria, né? Tipo, cada dia você está num cliente, aprende coisas diferentes, isso gosto muito de aprender. E aí... Em algum momento eu estava meio cansado disso, surgiu a oportunidade de ser diretor de investimentos, de corporate venture na TOTVS, e depois de M&A. Fez muito sentido para mim na época. E eu fui exposto a um ecossistema empreendedor, fiquei lá falando que empreendedor o dia inteiro por 2 anos. Falei, quer saber, eu estou do lado errado da mesa. Aí fui empreender de novo, né, que era uma coisa que estava guardadinha lá desde... Eu tive uma empresa de consultoria minha que eu fechei. E aí eu fui empreender um negócio que eu não sabia nada, né? Tipo, o que eu sabia de comida
com toda a minha trajetória de 12 anos em consultoria para grandes empresas e de corporate venture, M&A, empresas de tecnologia, não sabia nada, né? Isso tem o seu lado positivo, de coragem, né? Mas tem um lado negativo de você não usar os seus ativos, né? De novo, aí fechei esse ciclo, fui fazer uma outra coisa também que eu não conhecia, né? Fui criar um software B2B que acabou tomando um caminho mais de produtividade e tudo mais, mas na busca de alinhar essa coisa mais de estratégia, onde eu estou tentando chegar como pessoa, como empresa, com como eu estou gastando meu tempo. Também é algo totalmente novo. Então, eu estou no momento de olhar para trás e falar, tá, do que eu já fiz, do que eu já aprendi, como é que eu posso usar isso? Não é sem ficar reinventando a roda. Uhum. E isso tem um pouco desse lugar de se desafiar, né, de ir contra as suas tendências, né? Então, tem muito de uma busca de autoconhecimento, que eu acho que é importante. Teve uma moça que me entrevistou que me perguntou assim, qual a sua forma, como que você mais aprendeu de todos esses livros, tudo que você lê? E eu, surpreendentemente, para minha surpresa, eu respondi com meditação. E eu falei, daí eu parei para pensar, cara, como assim, né? Tipo, por que eu respondi isso? E de fato, eu acho que a meditação, uma meditação guiada, né? O Chopra, por exemplo, é um cara que eu gosto, ele faz uma meditação guiada que ele te leva a alguns conceitos, assim, fala a pensar sobre o seu universo, e aí expande a sua visão do universo e, ao mesmo tempo, te dá uma consciência da sua insignificância, né, que é um grãozinho nesse universo gigantesco. Ao mesmo tempo, te dá uma liberdade, ao saber dessa insignificância, de poder viver a sua vida com mais tranquilidade, né? Você não vai fazer uma grande diferença no universo desse tamanho. Ao mesmo tempo, você pertence, você é parte disso tudo. Então, assim, essa mudança da sua consciência, processo de autodesenvolvimento, eu acho que é importantíssima. A meditação foi a minha resposta, não precisa ser a sua, mas eu acho que é uma das vertentes de como você aprende, que é olhar para dentro, né? Às vezes buscando inspiração fora, que é talvez muito mais importante do que você buscar conhecimento formal. Agora, você que leu a biografia do David Grohl, eu não li ainda, mas eu sei que ele é um cara multitarefa, multi-instrumentista, multi-tudo, né? Tudo que ele pega, ele é muito aplicado. Quanto você se viu dentro da biografia dele? É interessante você perguntar por esse ângulo. Eu acho que tem muito disso, assim, esse lado muito, né? Do guitarrista do Nirvana, a vocalista de uma das bandas mais fodas atualmente há muitos anos. Quando você fala multi, eu penso muito na história, na anedota, que ele desde adolescente, mas a história do Foo Fighters, do primeiro álbum do Foo Fighters, parece que foi assim, ele gravava os vários instrumentos em fita, né? E juntava. Sim. Então, ele criava as músicas ele mesmo, sozinho, multi. Então, ele ia lá, tocava guitarra, ele lá tocava bateria, fazia vocal, gravava tudo. E o primeiro álbum do Foo Fighters ele fez assim, só ele. Depois ele trouxe outros músicos e tudo mais. Então, isso conversa muito comigo. Conversa com um lado que eu acho que até é um lado sombra, assim. Acho que tem um lado positivo de, cara, eu quero aprender e eu vou lá, aprendo e faço e se parar para pensar, né, eu olho em retrospecto, eu faço bem, aprendo a fazer bem relativamente rápido. Isso é muito legal. O lado sombra é não buscar ajuda. É você achar que você pode fazer tudo e não buscar ajuda. Você é super-homem o tempo todo. Isso para o empreendedor é perigosíssimo, né? O exemplo extremo que eu uso às vezes é você querer fazer contratos sem ajuda de advogado. Né? Então, eu sou essa pessoa, se deixar, né? O Alexandre, que era meu sócio na Onio, era o extremo oposto, né? Ele não queria ter o melhor advogado para ter a melhor assessoria. E eu aprendi muito com ele, assim, hoje eu sou uma pessoa que busca muito mais ajuda. Tá? Desde a psicóloga até mentoria, né? Isso é super importante. Então, sim, me identifico bastante no Dave Grohl. Né? Eu acho que nem fui olhar, nem fui ler e nem li com esse olhar, mas agora você falando, acho que... Não, e ele é um cara sensacional. Baita empreendedor também, tem lá seus pontos. Tá uma biografia que eu preciso ouvir, que eu também sou muito mais de ouvir do que de ler, né, o físico em si. Agora, nessa construção desse Itália, assim, nesse período, o que você não quer mais fazer? Isso você já tem uma certeza ou ainda não?
Eu não quero fazer coisas que não tenham significado, que eu não veja um significado claro, né? Então, tem páginas assim que às vezes me assombravam, talvez, pô, será que eu vou ter que fazer isso? Né? E eu já consegui assumir falando, não, eu não quero fazer isso, não faz sentido eu fazer isso. Se eu for por esse caminho, vai ser pior para mim, vai ser pior para as pessoas à minha volta, né? Então, não vou. Né? E eu tenho a intencionalidade e o poder de escolher um outro caminho e de fazer as coisas acontecerem por esse outro caminho. Né? E acho que isso é uma coisa que o empreendedor descobre, né? Que muitas pessoas não conseguem, se sentem incapazes, talvez, de escolher os seus caminhos, se sentem vítima das circunstâncias, né? Tipo, das oportunidades que apareceram, né? Dos convites que receberam, etc., e não trabalham para construir intencionalmente o caminho que elas querem seguir e sair do caminho que elas não querem seguir. Eu acho que você ter isso muito claro já te ajuda a não cair novamente numa cilada, né? Que às vezes você entra por uma porta que talvez você fala, beleza, fazer mais um pouquinho disso aqui não pega nada, mas você pode entrar de novo naquilo que vai tudo contra o que você pensa e o que você acredita, né? Então, acho que saber o que não quer mais fazer já é um grande avanço, né? de autoconhecimento também. Né? E eu acho isso absurdo de bom. Agora, o outro lado disso é saber o que eu não quero fazer agora, porque nunca diga nunca, né? Eu acho que tem algum... Também. Por outro lado, eu estou me livrando desses preconceitos, nunca vou fazer isso. Mas, assim, tenho clareza por de que hora não quero. Então, cara, tira essa carga mental. Sim. E aí, eventualmente, se isso fizer sentido num outro momento da vida, por que não? Né? Tipo, não se rotular tanto. Né? Tipo, sim. Agora, teve um negócio que você me falou aqui, a gente conversando, é que construir uma empresa que é vendida, né? Que quer ser vendida, tem menos valor do que uma empresa que quer ser comprada. Não. Uma empresa que quer ser vendida tem mais valor do que uma empresa que quer ser comprada. A empresa que é comprada tem mais valor do que a empresa que é vendida. Isso, desculpa. Eu inverti aqui na minha frase. Isso me plantou um triplex aqui na cabeça. Porque na construção de uma empresa, quando um empreendedor começa aquilo, aí eu estou indo para os negócios gerais, né? Vocês construíram muito, muito sólido, muito já sabendo do que vocês queriam construir na Ônio. Mas um cara que está agora, de repente, empreendendo com delivery, com algo de alimentação, ele tem aquilo como um emprego que ele contratou para ele, né? Um emprego para chamar de meu. Né? Ele está ali totalmente dentro daquilo, ele não vem em momento nenhum vender, e se toca no assunto vender, vem todos aqueles desesperos, aquelas chagas. Né? Imagina, eu faço melhor que fulano, eu nunca vou me vender para fulano e todas as outras coisas. Como que exercita isso nesse exato momento, independente da jornada que você está? Como é que a gente consegue colocar isso dentro da cabeça de um empreendedor para ele entender que aquilo tem que ser vendável, tem que ser sexy o suficiente para alguém comprar? Primeiro eu vou explicar por que a empresa que é comprada... acho que é bastante óbvio, talvez, para a maior parte dos ouvintes, mas imagina a situação que eu usei no meu último artigo. Você está num parque lá com a sua mulher, com seus filhos, e aí vem alguém, ou com amigos, e vem alguém te interromper para te oferecer um doce, um picolé. Né? E fica lá insistindo e você acaba comprando, de repente, o doce para ajudar aquela pessoa, mas também porque você quer voltar ali a conversar com seus amigos, certo? Aquilo foi vendido para você, né? Você comprou o doce, mas a sua predisposição a pagar era baixa, assim, né? Você queria realmente... você só comprou porque foi vendido para você. Versus você está caminhando numa rua e você sente aquele cheiro delicioso de algum, sei lá, chocolate, canela, alguma coisa, algum cheiro de doce que você gosta. Não sei se você gosta muito de doce. Você fala, de onde está isso? Claro. E aí você praticamente é carregado em direção àquela loja, você entra lá e fala, quero esse bolo de canela, sei lá, de qualquer maneira. Né? E aí, eventualmente, se te oferecerem por 10 vezes o preço que o vendedor ofereceu no parque, você vai pagar. Né? Porque você criou um desejo de compra. Então, é bem óbvio isso, né? De a empresa que é comprada. Só que o empreendedor, aí respondendo agora a sua pergunta, o empreendedor, normalmente, ele toma a decisão de empreender, né? Dito isso, tudo que eu falei agora, de entender que ele é capaz de construir, de ir atrás das suas intenções, etc., ele toma a decisão de empreender numa busca por autonomia, por liberdade, por empoderamento, certo? O que acontece é que depois que você começa a contratar funcionário, eventualmente você tem investidores, né?
você cai na rotina, você sente que você está no automático, como você falou, daqui a pouco não está tão legal tocar a empresa, né? E aí, nesse momento, o que aconteceu com a sua liberdade? Foi embora. Você está preso naquele negócio. Então, aquela sua busca por autonomia virou uma prisão. A sua busca por liberdade virou uma prisão. Sim. Qual é a saída desse negócio? É a saída, é o exit. Então, assim, por que se preocupar em ter uma empresa que seja comprada, que seja objeto de desejo de aquisição desde o dia 1? Porque você não vê esse dia chegando, assim, esse dia que você fala, putz, não quero mais estar aqui, né? Mas eu tenho que estar aqui pelos meus funcionários, né? Você não vê isso chegando. Uhum. Quando chega, você fala, putz, né? Como é que eu vim parar aqui? E você veio parar aqui porque você não se preocupou em criar essa história de, cara, essa empresa vai ser tão legal e as pessoas e as empresas, né? A empresa não olha nada, as pessoas dentro das outras empresas que poderiam comprar a sua, ou eventualmente os seus competidores, que poderiam estar doidos para se fundir com a sua empresa, vão olhar com um olhar de admiração, de, cara, eu quero esse negócio, né? Você não constrói essa história. Você fica lá, cabeça enfiada no dia a dia, fazendo esse negócio acontecer. Mas isso é 99,9% dos caras estão assim, né? Exatamente. E aí, isso é um pouco do que precisa mudar da mentalidade, certo? E aí eu olho em retrospecto e vejo que a gente, na construção da ONU, fez isso. Mas acho que muito menos conscientemente do que eu tenho tentado provocar agora. Um pouco porque a gente tinha essa experiência de M&A, né? Então, eu acho que você precisa ser consciente para o bem da sua liberdade. Você precisa criar essa história para o bem da sua liberdade. Precisa ter opções, né? No momento que... E a melhor coisa que você vai fazer é chegar uma dessas pessoas e falar, cara, quero comprar a sua empresa. Se você disser não, você está reforçando a sua vontade de estar ali. Cara, estou dizendo não porque eu prefiro estar aqui do que vender para você. Né? Você reforça essa sua vontade de tocar o dia a dia. Você está lá porque você quer. Você não está lá porque você tem que estar por causa do seu investidor, dos seus funcionários, entendeu? Acho que essa é a resposta. Mas também tem o não que você responde, que você deve ter outras crenças também. Eu conheço muita gente que fala, não, jamais eu vou vender para esse cara, não, mesmo que ele esteja refém da empresa dele, né? Ter esse não saudável é muito mais difícil. Muito mais difícil, né? Sim, talvez, né? O que esse não ocasiona também no outro lado é mais desejo de compra, né? É verdade. Então o ponto é... Levanta um outro gatilho no cara. Como assim que esse cara não quer? Tem um livro muito bom de negociação que é eu não sei o nome em português, né? Never Split the Difference. Teoricamente seria nunca divida a diferença. E ele fala que o não é só o começo, né? Então, quando você dá esse não, é que justamente a pessoa começa a pensar, tá, como é que eu posso fazer ele chegar no sim? Né? Então, num processo de mentoria, por exemplo, você falar que você vai aplicar uma ficha, eu vou avaliar se eu quero te mentorar. Isso cria um desejo no cara de dizer, como assim que você vai... Eu tenho dinheiro, cara, eu vou te dar. Como assim você vai avaliar se eu posso ser seu mentorado? Cara, mas sim. Precisa estar conforme com com os meus interesses, né? Isso levanta uma bandeirinha fortíssima ali na pessoa. Agora, Fê, dessa trajetória até o exit, você consegue destacar assim, alguns tombos que você não tomaria mais, que hoje, como mentor desses empreendedores atualmente ou dos futuros, você ajudaria eles com algumas coisas assim? Cara, olha, eu fiz isso e deu ruim. Você tem alguns tombos aí para retratar para a gente? Tem coisas grandes, né? E às vezes tem coisas pequenas, né? Então, uma coisa que eu falei, é muito mais fácil ser uma empresa de pagamento do que ser uma empresa que faz pedido de pagamento, integração, etc. Acho que as empresas bem-sucedidas, as mais bem-sucedidas, são muito focadas, né? Elas fazem uma coisa muito bem e, eventualmente, elas fazem isso para vários mercados, para várias geografias, etc. Então, uma coisa que eu tenho dito muito para founders, numa esfera mais de produto, de escopo, etc., é foco e tenta não se espalhar demais. A ONU ela acabou se espalhando muito porque tinha que fazer isso tudo, tinha que ter milhares de integrações, etc. Isso é um grande desafio, né? Assim, foi parte desse custo pessoal foi porque eu tinha que fazer as coisas acontecerem lá, porque era tudo muito, muito difícil, né? Então, essa é uma. Eu acho que a outra é justamente da gente tentar simplificar, mais genérica, né? Acho que é grande ainda, mas mais genérica. Vamos tentar simplificar as coisas para a gente. Acho que a gente ouviu muito o seguinte, é impossível fazer o que vocês vão fazer.
Vocês nunca vão conseguir fazer, nunca vão conseguir fazer a integração com voucher de refeição, com software de PDV. Não era impossível. Mas quando uma pessoa diz que é impossível, é porque é muito difícil. Sim. E aí, se eu como founder posso escolher um caminho que não seja tão difícil, a minha chance de sucesso aumenta. Sabe? Então, eu acho que o founder tende a ser muito cabeça dura e esse é impossível acaba virando combustível. Não, eu vou lá e vou conseguir. Mas tem esse não lance. Necessariamente é bom. Tem esse lance meio Walt Disney, assim, né? Ele é dono dessa frase, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? Ou atribuem a ele, eu não sei se é realmente dele. Mas diante do país que a gente vive, o tanto de oportunidade que tem nos fáceis também, eu acho que isso seria nobre do empreendedor entender que tem alguns caminhos ali que são fáceis dentro da jornada dele, mas que está com oportunidade de solução, né? A gente vive num país que tem muita oportunidade se você quer resolver um problema. Certo. E o cara fica tão focado naquele impossível, né? Parece vira medalha de honra, né? Exato. Não, por honra eu vou conseguir isso, eu vou calar a boca de todo mundo. Todo mundo quem? Né? Uhum. Isso também é uma parada meio doida. Mas eu confesso para você que esse episódio está sendo transformador porque tem várias crenças comigo também que eu teria essa... Tá dizendo que é impossível? Somos seres humanos, né? Sabe aquela coisa de dar o dedo para todo mundo no caminho e falar, eu fiz, cara, eu fiz do jeito mais impossível que você possa imaginar. Mas você está empreendendo para os outros, né? Então... muito comum, tá? Assim, eu já caí e continuo caindo nessa, porque somos seres humanos, né? Eu acho que são vieses comportamentais dos seres humanos. Mas são coisas que a gente tem que ter consciência, estar atento para a gente não dar o tiro no próprio pé. Né? Agora, Fê, tem uma coisa lá do outro episódio que a gente conversou disso e depois você me contando agora que a Uni começou a espalhar, né, a penetração em vários assuntos e etc. Que é justamente quando você escolher o problema que você vai resolver, você focar. Seja impossível, difícil ou fácil. Né? Como é que, dentro dessa sua experiência, você conseguiu chegar no momento que você falou assim, cara, é isso que a gente tem que fazer e eu vou focar até o fim nisso. Você conseguiu manter esse foco? Ou você vem construindo isso também? De escolher uma coisa e ir até o final? Particularmente na trajetória da Onio, eu acho que a gente fez isso. A gente fez um caminho bem interessante, que como a gente tinha diversos desafios, tá? Desde os técnicos até de negócio. A gente criou um marketplace. E o marketplace, né, a gente decidiu tomar essa decisão de eu quero resolver esse problema, se é para mudar o hábito de consumo para essa alimentação, eu tenho que ter todas as ofertas de restaurante. Então, eu sou um marketplace, né? Eu não sou uma solução white label que você entrega para o restaurante e ele oferece para o consumidor dele. E o marketplace cai no desafio do ovo ou a galinha, né? Então, como é que eu começo esse marketplace a fazer funcionar? Então, a gente... No momento que a gente entendeu que aquela era a oportunidade, falou, tá bom, tem fila em praça de alimentação, tem uma dor mais aguda e tudo mais, a gente travou o foco lá. Ao mesmo tempo, a gente conseguiu criar uma jornada para chegar lá que faz bastante sentido, que é uma outra dica que eu dou para founders, especialmente founders de marketplace, que é começar com o que se chama de SaaS Enable Marketplace. Você começa oferecendo essa solução mais SaaS ou mais white label, como que você queira chamar. E depois que você tiver esse produto pronto, né, o mais pronto, e você puder transformar ele no marketplace, isso te ajuda a resolver um pouco o problema do ovo ou galinha, porque eventualmente você traz até os seus clientes de SaaS como os primeiros nós ali dessa rede, né, de oferta. E a gente fez isso. A gente começou com alguns clientes, restaurantes, fazendo um aplicativo white label. A gente teve o aplicativo da Casa do Pão de Queijo, que dentro do Insper, que era um microcosmos ali, então fazia sentido ser... white label, depois a gente teve da Baked Potato, e em algum momento a gente falou, agora a gente vai flipar isso aqui para um formato de marketplace. Então a gente foi focado, e a gente só conseguiu fazer porque fomos focados, né? E aí mas hoje eu olho em retrospecto e falo, cara, era tão difícil, né? Tinha tanto problema, tanta dificuldade, que será que a gente não tinha que ter mudado esse foco antes? Né? Ao mesmo tempo, eu tento olhar para o meu passado de uma maneira de não julgar. Né? É muito difícil ficar pensando e pode ser torturante. Não destrutiva, né? Você ficar pensando que eu deveria ter tomado outro caminho. Mas para aprender, né? Eu acho que você tem que pensar eu escolhi caminhos que foram muito difíceis. Então, eu acho que sim, por um lado você tem que escolher bem esse foco e continuar focado nele. Por outro lado,
É importante você ser o que os investidores chamam de coachable, né? Você ser esse cara que ouve, cara, é impossível, ou acho que você não deveria ir por aqui. E em vez de engolir isso e falar, cara, eu vou fazer esse cara... Vou calar a boca de todo mundo. Né? Vai ter que me engolir. Você, de fato, ouvir. Falar, cara, sabe que ele está falando uma coisa que faz sentido? Né? Tipo, tem muito feedback que vai ser muito superficial, de investidor, de quem quer que seja. Né? Você tem que ser seletivo. Né? Mas se tem caras que são respeitáveis, que doaram o seu tempo, que de fato olharam, analisaram, etc., te deram alguns insights, cara, usa isso. E, eventualmente, se está difícil por esse caminho, o que você falou, tem uma oportunidade aqui adjacente que pode ser tão interessante, né? Por que não tomar essa? Às vezes a gente não toma por idealismo ou por cabeça dura. Né? Então, eu acho que tem que estar aberto, tem que tentar encontrar esse foco e focar, mas tem que estar aberto para entender se eu estou indo no caminho certo ou não. Sabe? Eu comentei e vim perguntando isso para você, porque tá claro, evidente o mentor que você se tornou nesses últimos anos. Quando eu estava lá a primeira vez gravando com vocês, eu já saí de lá pirado, né? Novo de EmpreendaCast, novo de, né? Ainda era CLT, eu cheguei lá no Google, vocês estavam no Google Campus, né? Se eu não me engano, aí eu cheguei lá, bati, vocês arrumaram uma sala, eu montei minhas coisas tudo lá. E aí teve que gravar depois do expediente. Não foi nada assim, 2 horas da tarde. Até porque vocês também tinham uma corrida até lá, né? Mas foi um dia que eu saí assim completamente louco. Eu falei, cara, eu quero andar com esse tipo de gente. Eu quero viver esse tipo de conversa. E hoje, você, com a Tali Ventures, que aí você vai contar os detalhes. Depois eu queria um pouquinho passar pela Panacota para a gente conversar o que foi isso, o que é. Você me contar um pouquinho disso, que eu não tinha me atentado para colocar na minha pauta e eu estou anotado aqui. Mas esse mentor que você se tornou, você acha que foi diante desses últimos 5 anos ou isso sempre estava dentro de você? Porque aquele dia eu já saí com o mesmo Tali de hoje. É que eu entendo que hoje você tem mais folhas do livro. Mas aquele dia você já era um livro para mim. Cara, muito curioso você fazer essa pergunta. Em primeiro lugar, obrigado, né, pelo reconhecimento. E em retribuição, lembrando desse cara, CLT, que estava lá e tomou a decisão de empreender e chegar aqui no seu estúdio e ver tudo que você construiu, fiquei muito feliz e admirado por você. Que legal, valeu. Boa. E eu adoro, assim, eu adoro ver empreendedores nascendo, sabe? Eu falo isso, quando eu vejo esse momento, caraca, você está tomando a decisão de empreender, adoro ver empreendedores nascendo, adoro fomentar empreendedorismo e tudo mais. E ver lá, lembrar que eu vi isso lá atrás acontecendo e ver onde chegou, cara, muito legal ver esse ciclo, assim, muito satisfatório, assim. E aí é muito interessante você fazer essa pergunta, porque dentro da minha busca por autoconhecimento, uma das coisas que eu fiz lá atrás, naquele momento lá da crise de ansiedade, etc., foi... Eu estava me sentindo muito ruim, assim, né? Tipo, sentindo que não servia para nada, tá? Cara, tinha conflito com sócio, esposa, tava um momento horroroso. E então eu estava sentindo que eu não valia nada. E aí uma das coisas que eu encontrei, um amigo meu me falou, leia o livro e faz o teste e tal do Descubra Seus Pontos Fortes. Parece muito um livro de autoajuda, né? Uhum. Talvez seja, mas enfim. Ele é baseado em, acho que 20 milhões de entrevistas. Já foi aplicado mais de 20 milhões de vezes, se não me engano. E aí ele sai com uma lista de pontos fortes, dentro de uma lista de possíveis 35, se eu não me engano. Ele te dá os seus 5 e teoricamente os 10 primeiros ssão relevantes, né? E aí, nos 5, eu olhei e só tinha coisa assim muito introspectiva, sabe? Não, estrategista, futurista, não sei o quê. Falei, pô, pronto, eu vou me enfiar dentro de um quarto fechado e vou ficar lá pensando no futuro e não vou fazer nada pro mundo. E eu estava justamente procurando o que eu posso fazer para me conectar com as outras pessoas, né? Eu estava nesse momento de conflito nos relacionamentos, né? Como é que eu me conecto com as pessoas? Como que eu encontro essa saída? O que eu tenho de talento? E aí ele tem um upselling, né? Então ele te dá os 5, você faz o teste dentro, você compra o livro, faz o teste, ele te dá os 5 principais. Mas aí você paga mais uma grana, ele te dá a lista dos... E aí dentro dos 10 eu encontrei um que era de relacionamento. Os outros todos ainda eram muito estratégicos e tal, que era desenvolvimento. Desenvolvimento de desenvolver outras pessoas. Uhum.
E aquilo fez muito sentido para mim. Eu falei, realmente, eu gosto de desenvolver outras pessoas. Eu gosto de ajudar elas a se desenvolverem, né? Só elas podem se desenvolver. E eu comecei a fazer aquilo, inicialmente dentro da empresa, com os funcionários, fazer reunião one-on-one, que eu nunca tinha feito, né? Marcar com o pessoal, fazer um plano de ajudar elas a se desenvolverem. E aquilo me marcou muito, né? Tem alguns anos agora. E eu venho fazendo desde então. Acho que encontrei esse mentor, talvez, naquele momento. Né? Uhum. E aí tem muito eu falei de olhar para trás e saber que ferramentas que você pode usar. Eu acho que eu estou casando as duas coisas, né? Eu consigo olhar hoje para a minha história empreendedora e entender que ela pode ser ferramenta para esse mentor e pode ser útil para muita gente, né? E se sentir valioso fazendo isso, né? Sentir que eu estou dividindo uma coisa de valor, né? Quando eu penso que eu já tive dos dois lados de uma mesa de um M&A, né? Que já fizemos mais de 10 transações de investimento e aquisição, mas eu também já saí, já construí e vendi uma empresa, pouca gente tem essa experiência, né? Então eu quase que preciso dividir isso. Né? Sim. Então isso faz parte da construção desse mentor. Agora, você escolheu engenharia de produção na faculdade, uma parada de exatas. E hoje, nesse seu ciclo, você está indo para humanas e já vem construindo esse lance de humanas. Você acha que você ficou um tempo preso naquele engenheiro ou esse engenheiro que te formou esse cara de humanas hoje mais completo, mais processual e mais comportamental? Vou marcar minha sessão de terapia dessa semana que a gente já está fazendo aqui. Pergunta profunda, assim. Eu acho que tem muito disso. Assim, acho que eu fui o engenheiro por muito tempo e eu acho que ao longo da infância até esse início dessa trajetória mais empreendedora, eu reprimi o lado de humanas. E agora eu estou num processo de reencontro com isso. Sim, sim. Mas isso te faz mais completo, né? Super. E eu acho que é possível conciliar. Eu acho que justamente as coisas se encontram. Sim. E a resposta está nesse encontro. Né? Então, quando eu olho para essa experiência de M&A, por exemplo, com essa ótica de, cara, é muito sobre relacionamento. Né? Sim. Não é só sobre os números. A gente está falando disso. Né? Bom, tem que ter uma lógica financeira, tem que ter uma tese de aquisição, etc. Mas você faz as coisas acontecerem construindo relacionamentos. Foi assim que aconteceu para mim. E eu só consigo enxergar isso porque agora eu concilio esses dois lados, né? E as respostas que saem daí são muito mais ricas, né? Tanto para o mentor, quanto para o empreendedor, quanto para todos esses papéis. Né? Isso é legal, assim, porque o Matheus, o Caio, né, a Thalita, conhecerem também essa ascensão, essa construção, também é transformador para toda a família, né? Super. Todos Na verdade, eles. Eu vou abrir um pouco assim, da vida profissional, da vida pessoal, porque eu acho que muito desse processo de transformação veio dessa construção dessa família. Né? Eu tenho 2 filhos que são muito diferentes. O Matheus tem um lado muito mais sério e um pouco mais fechado, mais introspectivo. Né? Gosta muito de ler, gosta de ficar na dele. Sabe? Ele é nerd? Ele é nerd. E eu me via muito nele, me vejo muito nele. E quando você tem um filho, você sabe, né? Você se vê nele, e isso é um motivo de orgulho. Então, tem um ciclo ali que pode, se for positivo, né, virtuoso, mas pode ter um lado vicioso, né, de você ficar ali preso no cara, eu sou esse cara introspectivo, e né, tipo, tô aqui na caixinha, só o engenheiro. E o Caio é o oposto. Né? Ele é muito inteligente, matemático, né? Tem uma mente matemática incrível, mas ele é o artista, assim, ele adora fazer reciclagem, ele é super extrovertido, fala com todo mundo. E eu olhava para o Caio, principalmente nesse lado artístico, né? Eu me via nele. Eu falava, cara, pô, quando eu era criança eu adorava fazer isso, aquilo, eu adoro origami, por exemplo, eu adoro fazer muito origami. E eu falei, gente, eu também sou o Caio. E essa resposta de como as coisas se conectam, eu falo, sou os dois, né? E isso é muito legal, porque o Caio provocou esse processo de me encontrar com esse outro lado, e isso, né, tipo, tomou uma força muito grande, assim, até artística, né? Uma das coisas, por exemplo, que eu resolvi fazer depois do Exit foi cantar.
Que legal. Que eu nunca imaginei, assim. Hoje eu aprendi e subo no palco, faço show com a banda, não sei o que, entrando numa banda. E se você me falasse 10 anos atrás que eu ia fazer isso, eu nunca acreditava. Nossa, tá de sacanagem comigo. Cara de zoeira. Na época eu brinquei que você tinha voz de podcaster, né? Ó. E vem muito dessa fusão. E a própria convivência dos dois ali. Eu acho que o Caio ajuda muito o Matteo, né? Tipo, o Matteo traz uma estrutura, uma seriedade que o Caio precisa. Né? E é incrível isso, né? Tipo, é o universo falando de alguma forma. Mas e é a mesma forma, né? É a mesma forma. Isso que é louco. Isso está dentro de todos nós, né? Então, acho quanto que a gente dá de espaço, né? Você começou a pergunta dessa forma. E eu acho que eu dei muito pouco espaço, né? Agora eu estou encontrando espaço e as coisas maravilhosas estão saindo dessa fusão. Assim, sim. Eu acho isso é muito legal. E eu tô amando esse papo porque, assim, o empreendedor, ele precisa exercitar tudo isso. Ele precisa, cara, exercitar tudo isso. A Organização Mundial de Saúde coloca lá saúde mental, financeira, espiritual, né? Você tem lá os 4 pontos. E se você não tiver com a saúde em dia desses 4 pontos, você tá ferrado. E eu acho que eu sou muito... Eu não gosto de romantizar o empreendedorismo, mas eu gosto de exaltar o quanto é importante empreender, né? Eu acho que todas as histórias que a gente conta aqui, todas as coisas que se constroem aqui, é sangue, suor e lágrima. Sangue, suor e lágrima. Sangue, suor e lágrima. Né? Não tem... Você não encontra uma receitinha pronta e a pessoa deu Ctrl+C, Ctrl+V, aplicou e deu certo. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. E também... Eu fico meio apavorado quando a gente vê que aquilo... Eu precisei largar minha família para dar certo. Eu precisei fazer tal coisa para dar certo. Me parece meio ordinário um negócio desse, sabe? Então é importante a gente ter esses papos para a gente poder alinhar. E o cara também, nesse exato momento que está ouvindo a gente, conseguir se guiar ali. De repente é um pouco da cabeça, não é um pouco da razão e das ações que eles estão fazendo. Mas eu queria entender o seguinte. Esse Tali... criou lá o Tali Ventures. Na hora que eu acessei, eu falei, pronto, o cara tá cheio do dinheiro para botar dinheiro em um monte de coisa, né? E aí você me contou, não, calma lá, deixa eu te explicar o que é o Tali Ventures. Explica para mim o que é e qual é o seu momento atual, inclusive para quem se interessar na sua mentoria, no seu acompanhamento. Mas conta para mim o que é o Tali.ventures. Legal. A Tali Ventures nasceu como uma brincadeira de ventures no sentido de aventura, mas também no momento em que eu um momento de give back, né? Cara, eu também quero apoiar empreendedores, então eu acabei fazendo alguns investimentos no formato anjo, né? Mas ela nasceu para ser o veículo para as minhas aventuras também, né? Então, entendendo que empreendedor sai olhando na rua, vendo a oportunidade, né? E isso merecia um veículo, uma holding, como a gente pudesse pensar sobre isso. Naquele momento, inclusive, ele nasceu no momento que a gente lançou podcast e palestra, etc. Ele acabou sendo mais um momento para o veículo para dividir, o veículo para esse conhecimento, essa experiência, para dividir com o mundo ou para dar voz para outros empreendedores, que eu acho que o podcast, o que você faz aqui, né, o que a gente estava fazendo lá, também é uma forma de ajudar os empreendedores com conhecimento que vai além do meu, né, nesse caso. Sim. Então, a empresa foi usada para isso. Então, e aí, nesse momento, juntando talvez um pouco de tudo que a gente falou, tem diversos conhecimentos, diversas áreas. Assim, eu fiz um post outro dia falando, cara, eu sou um generalista incorrigível, e é isso, né? Falamos aqui de um monte de coisa, então a gente poderia passar meia hora aqui falando de AI, que foi o ciclo da Panacota. E eu posso oferecer esse conhecimento, tem muita coisa para oferecer sobre esse conhecimento, posso ajudar muita gente com isso, muitas empresas. Então, mas isso pode acabar tomando uma forma mais consultiva nesse momento. Esse assunto de M&A que a gente falou muito, né, de aquisições, foi um assunto que eu olhei para trás e falei, cara, eu preciso dividir isso com o mundo. E eu fui iterando, né? Então isso tomou uma forma... e aí aqui eu estou falando das várias aventuras, tá? Então tem várias formas de devolver para o mundo e entregar essa experiência. A Tali Ventures é basicamente isso, né? Eu ajudo empreendedores e suas empresas com a minha experiência e meu conhecimento, dentro de vários formatos, tá? Então, pode eventualmente até tomar um formato de investimento que já foi historicamente com dinheiro, mas pode ser com sweat equity, né? Então, tem várias possibilidades. Nesse assunto de M&A, ele acabou tomando uma forma pela interação com os founders, né? De mentoria, né? Então, hoje eu mentoro founders para
no médio prazo, tornarem as suas empresas objetos de desejo de aquisição, né? Para elas serem compradas, usando essa experiência de já ter estado dos dois lados da mesa. Tá? Essa é uma das aventuras. Né? Agora, nessa construção, nesse talhe que a gente está falando, como é que você tem enxergado o futuro? Assim? Como é que você tem visto as mudanças? Porque a gente teve uma explosão aí nos últimos 2 anos, a chegada forte do ChatGPT, né? Um avanço absurdo do que a inteligência artificial pode fazer. Tem gente aí se questionando se as máquinas vão tomar o lugar das pessoas e a gente vai viver, sei lá, coisa de roteiro de Hollywood, etc. Diferente daquele Tali que estava naquele exato momento muito dentro do negócio da Ônio, da construção daqueles processos daquela empresa. Como é que você vê isso hoje? E aí eu queria fazer um paralelo porque a Panacota nasce nesse meio. Assim. Como é que foi isso e como é que você vê? Legal. Eu ia fazer esse gancho mesmo. A Panacota nasce num momento em que eu estou acabando lá um período de jornada com a Alelo e pensando o que eu vou fazer em seguida. Então, eu tive essa busca de propósito, encontrei essa coisa do potencial, do uso do potencial, ao mesmo tempo em que a gente estava vivendo uma pandemia e estava todo mundo dentro de casa, e gente morrendo o dia inteiro. Doidado. Então, tinha esse lado de, cara, né? Valor da vida, o que eu faço com o meu tempo? Estou aqui dentro de casa e estou desperdiçando a minha vida. Né? Ao mesmo tempo, na esfera do trabalho, as pessoas gastando muito tempo fazendo alinhamento no Zoom, porque não sabia o que fazer, né? Tipo, e todo mundo inseguro de, mas o cara está em casa, será que ele está trabalhando? E aí, dentro dessa realidade, a gente falou, vamos tentar encontrar uma solução para isso, né? Como que a gente dá mais clareza de o que é realmente importante para as pessoas, para as empresas, mas a gente quer ter um foco B2B, então o que é realmente importante para as empresas e como que a gente alinha o tempo e o potencial, o uso do potencial dessas pessoas para isso. Isso inicialmente tomou uma forma de um plugin de calendário e aí depois veio o ChatGPT. Mas algumas decisões que a gente tomou no início foram... primeiro que é uma coisa super ambiciosa, né? Que é querer resolver esse problema. Já na largada, você fala, cara, esse é um problema tão difícil, né? Eu estava muito bem acompanhado nesse ciclo, né? Tipo, a Luísa, que é minha sócia, UX designer, me ajudou, né? Juntos a gente foi procurar uma solução, transformar isso numa solução. Então foi um processo muito legal, mas muito desafiador, mas muito, muito interessante, tentar transformar isso em produto. Mas é muito desafiador. E aí, porque a gente olhou e falou, cara, mas esse é o problema do mundo inteiro, né? O mundo inteiro está em pandemia. A gente falou, então, esse é um negócio que não faz sentido só focar em Brasil. Vamos, então, já incorporar a empresa nos Estados Unidos e já fazer o produto, o site todo em inglês. E isso adiciona outros layers de dificuldade, né? Por isso que hoje eu falo, cara, dá para a sua vida ser um pouco mais fácil? Torne ela mais fácil. Acho que essa foi uma lição aprendida, assim, poderíamos talvez ter encontrado um caminho mais fácil se eu for construir qualquer coisa hoje. Eu penso mais em usar o poder de toda a minha rede, do meu sistema. E aí veio essa realidade de ChatGPT, AI, mudando tudo. E a gente teve algum sucesso com o plugin de calendário, mas a gente falou, isso abre essa tecnologia abre outras possibilidades de como resolver o problema. Né? E a gente acabou levando isso por um caminho de vamos fazer um agente que funciona tipo um Chief of Staff, um PMO, né, que faz as coisas acontecerem dentro da empresa. Né? As coisas acontecem quando você faz follow-up e você dá clareza de isso aqui que é realmente importante, você está focando nisso. Então, ele tinha um pouco esse papel dentro do Slack. Mas, de novo, todas essas dificuldades somadas, uma coisa nova, foi muito difícil encontrar market fit. Né? Então, a gente... E aí, quando eu falando de olhar para o futuro, né? Hoje, quando eu olho para o futuro, eu vejo uma incerteza, né? E em especial, você construir um negócio de AI, né? Agora, em que as águas estão extremamente turbulentas, o risco é altíssimo. Vão morrer muitas. Né? Então, teve ao mesmo tempo uma dificuldade de encontrar market fit exatamente para aquilo que a gente estava fazendo, uma dificuldade de levantar capital por conta dessa ambição grande demais para o empreendedor brasileiro, né? E para o brasileiro, né? O nosso time aqui, captar de investidores de fora também não é fácil. Né? Uma soma de fatores. Esse olhar para o futuro e falar, cara, mas será que faz sentido, com tanto risco, tanta coisa mudando tanto agora, será que faz sentido também a gente colocar todos os nossos ovos nessa cesta, nesse mar de incerteza?
Então, também um pouco pessoal ali do nosso investimento naquilo ali. E eu acho que, de fato, é um momento muito arriscado, um momento... A Panacota está de pé? A gente está encerrando, estamos fazendo o fechamento dela. Assim, é um processo que demora um pouquinho, é mais rápido lá fora do que aqui, mas estamos terminando. Então, eu vejo para o empreendedor que está construindo software um risco maior agora, porque está tudo ficando muito dinâmico. Né? Quem está empreendendo em AI sente isso na pele. Assim, cada announcement de uma OpenAI, né, a sensação é, pô, cara, será que eles vão chegar aqui e vão me matar? Eles vão fazer... Mas, de fato, sim, a AI em breve ela vai aprender a codar on the fly. Né? Então, se você dá para ela um problema, ela desenvolve o código, já resolve o problema. Não erra ponto e vírgula. Cara, o que vai sobrar para o empreendedor? É difícil responder nesse momento. Né? Então, essa foi uma das coisas que me dá uma percepção de risco. Assim, eu tendo a ser muito otimista. Não acredito muito num apocalipse de AI, etc. Também não. Mas eu acho que, de fato, vai mudar muito as dinâmicas de trabalho, vai mudar muito o que sobra para as empresas fazerem, né? O que fica para as pessoas fazerem. Eu acho que a resposta passa muito mais por intencionalidade, por relacionamento. Então, de certa forma, talvez fazer software agora não seja a coisa menos arriscada. Né? Tipo, é uma forma de construir um ativo, mas, cara, daqui a pouco a AI pode fazer software. Ou, powered by AI, seu concorrente pode fazer isso tão rápido que a concorrência vai aumentar. Né? Então, eu acho que isso tudo torna a barra mais alta. Tá? Então, eu olhei para esse momento e falei, cara, eu acho que eu não quero, nesse momento, fazer software. E deixa eu ajudar quem está fazendo software ou qualquer outro empreendimento, não tem muito esse foco necessariamente, para como navegar nesse momento. E no momento de incerteza, né, você preparar para ter exits, né, você ter essa possibilidade de exits é uma coisa que também fez muito sentido. Sabe? Mas reforçou mais ainda a Panacota você ter mais uma história para ajudar na mentoria desses empreendedores e saber a hora de parar também, né? Porque tem muito empreendedor que não sabe, né? E na ONI mesmo eu olho para trás e falo, cara, será que a gente tinha que ter parado? Né? Tipo, esse fundo do poço que eu cheguei, será que eu deveria ter parado? Não deveria, não sei. Né? Mas, eu deveria ter insistido. E, de novo, não adianta olhar para trás. Né? Eu estava conversando com algum founder outro dia e perguntei, cara, qual é a diferença de teimosia e resiliência? A diferença é como terminou. Se terminou bem, é resiliência. Né? Se não é teimosia. Então, não dá para saber se é teimosia ou resiliência até você saber o final. Mas eu acho que faz parte dessa história que eu falei da ONIO, né, e o meu amadurecimento de olhar e falar, cara, né, tipo, eu não vou estar aqui e esticar a corda até o final, né, só por resiliência ou só por cabeça dura. Né? Acho que custou caro isso na trajetória anterior. Sim, sabe? A Panacota era um plugin de calendário que ajudava você a gerir você compartilhava objetivos de dentro do calendário, né? E a gente tentava conectar o dia a dia com esses objetivos, né? Que é um desafio. Ela gerava as tarefas também que você tinha que fazer ou não? A princípio não, a gente não chegou nesse ponto, a ideia era um dia chegar nesse ponto. Mas essa conexão do que tem de mais importante com como eu estou gastando meu dia, né? Entendi. Só que isso é muito maior do que só trabalho, né? Então, talvez tenha um caminho, e por isso que é difícil de encontrar market fit, né? Poderiam ir num caminho mais B2C, de falar, porque, cara, né? Tá tempo com a família é importante, mas será que isso cabe numa ferramenta B2B, né? Tá entre as coisas mais importantes. Então, muita gente acabou usando nessa coisa mais alto nível de grandes áreas e menos de objetivo aqui que eu quero chegar. E essa conexão não é óbvia, tem alguns degraus. Uhum. Depois, quando a gente foi para dentro de uma ferramenta conversacional, a gente tentou trazer um pouco dessa complexidade e traduzir isso através de métricas. Né? Então, virou uma espécie de um Asana, de uma ferramenta de task management com uma parte de indicadores conversacional. Então, você podia dizer, eu quero fazer tal coisa até tal data. A gente capturava isso. Então tá bom, abriu aqui uma task, um goal para você e começava a fazer follow-up automaticamente. Isso tudo feito com AI. Isso tudo porque a AI possibilitava, né? Mas não chegamos num formato que o ecossistema falou, cara, quero isso agora e tipo, começou aquela e você curte mudar comportamento, né, cara? Porque isso está totalmente enraizado no comportamento de cada
cada cara na sua máquina, no seu celular, né? Eu curto, é um tema que eu gosto, assim, nesse ciclo da Panacota ali no início, eu li uns 10 livros de ciência comportamental, é um tema que eu adoro. E né? ferramenta de produtividade você deve ter encontrado Muitas. milhões. Nesse ponto, né, cara, não existe tanto certo ou errado, é mais assim, quais escolhas e qual o nível de risco. E qual dá mais certo com o seu estilo? Porque todas são internacionais. Então, assim, a gente ter tomado a decisão de vamos se posicionar para ser um player global, é a resposta errada? Não, né? Só tem player global. Né? Tipo, será que a resposta fazer para o Brasil daria mais certo? Então, são as escolhas que a gente tomou, o que é coerente ou não, e qual o nível de risco a gente decidiu tomar, sabe? Então, tem muito desses aprendizados. Sim. Agora, na construção, o Brasil tem uma particularidade, eu queria fazer um último gancho contigo, que é assim, a gente fala muito da jabuticaba, né? Jabuticaba, coisas que só tem no Brasil, né? Coisas que só dariam certo no Brasil, ou que se der certo no Brasil, dá certo no mundo todo. Pela sua experiência aí, pelo tanto de gente que você já conversou, e até com a experiência de TOTOS e tantos M&As, o que você sentiu assim da dificuldade Brasil e a dificuldade mundo de empreender e de construir alguma coisa? Principalmente falando em software, numa língua que não é tão ampla, né? O português ele não é tão avassalador como construir as coisas em inglês e tal. Mas eu tenho a sensação que tudo que é construído no Brasil daria certo em qualquer outro lugar. Porque aqui a gente joga no nível hard, né? Se for fazer um paralelo. Não digo tudo, mas eu acho que tem muita oportunidade aqui. E porque a gente joga no nível hard, né? Às vezes os estrangeiros se surpreendem com o nosso nível, né? De empreendedor. E o problema que faz com que a jabuticaba é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Ela é uma bênção porque é um país de 200 milhões de pessoas que tem um monte de oportunidade. Porque a gente está num nível inferior de desenvolvimento, tem muito problema para resolver, tem muita oportunidade para empreender num país grande, tem um mercado grande. E isso é uma bênção. Tá? Só que porque é uma jabuticaba, quer dizer, fala português, né? Tem uma língua que quase ninguém tem 55 mais sotaques. que os nossos vizinhos não falam, né? Que se eu quiser ir para cima, né, para o mercado americano, tipo, eu vou ter que falar outra língua. A gente acaba criando negócios para atender esse mercado maravilhoso, enorme, etc., mas a gente acaba tornando esses negócios brasileiros e depois é muito difícil tornar eles internacionais. E essa é a maldição. Se você olha para um país super empreendedor, mas que não tem o porte de um Brasil, um Israel, por exemplo, que é a Startup Nation, né? Israel, para o empreendedor israelense, ele é aquela praia da Normandia. Ali você vai testar o mercado para depois ir para um outro mercado maior. Né? Você vai testar, então, o Waze, por exemplo. O Waze começou na cidade de Israel e depois foi para o mundo, foi para a Europa, depois foi para os Estados Unidos. Então, assim, é um lugar de teste ali, né? E só serve para isso, que é muito pequenininho. A sandbox do... É o sandbox, exatamente. Boa, obrigado pela palavra. É o sandbox, né? Então, o negócio que nasce em Israel, ele já nasce com essa coisa de, não, já precisa ser em inglês, a gente vai para fora logo, né? O negócio que nasce no Brasil, não. Fala, cara, não, deixa eu pegar o mercado, bocanhar o mercado brasileiro primeiro. Depois a gente traduz. Eu internacionalizo. E o que eu tenho visto muito no ecossistema é que os nossos vizinhos já sacaram e já estão tendo um comportamento mais de empreendedor israelense do que a gente. Então, você pega um empreendedor colombiano, empreendedor até mexicano, às vezes, mas do Equador, né? Esse cara, chileno, principalmente, ele testou ali, se testou. Eu já vejo muito empreendedor da América Latina vindo já lançar direto no Brasil. Então, a gente acaba estando em maus lençóis, né? O lado da maldição é esse, cara. E é muito difícil depois você fazer uma empresa que todo mundo só fala português, não tem cultura, não tem documentação em outras línguas, né? Você fazer essa empresa se internacionalizar é muito difícil, né? Então, eu acho que é uma coisa que joga contra o brasileiro. A gente poderia muito mais, talvez, se a gente se preparasse, né, nessa jornada para fazer esse salto, se a gente fosse mais incentivado. Não dá para querer que a gente tivesse outra língua, então eu acho que a gente tem que abraçar isso, abraçar essa riqueza, abraçar a oportunidade. Sim, se a gente falasse inglês, a gente ia ser completo, mas eu acho que não ia ser não é isso, o jeito que a gente... Mas como é que a gente consegue, de fato, abraçar o lado da bênção, né, e
circundar, né? Da maldição. Contornar a maldição. Pode crer. E preparar nossos empreendedores para irem para o mundo. Acho que esse é o Thali, desafio. qual é o caminho para conseguir suas mentorias, para conversar com você? Por onde que quem ouviu esse papo, que a gente foi do A a Z aqui, dos 4 pontos que o empreendedor precisa ter, dos pratinhos rodando, né? Mas qual é o caminho que ele te encontra? Legal. Eu sou muito ativo no LinkedIn, então se procurar o Fernando Taliberti no LinkedIn, você vai me achar. O site, você falou tali.ventures, né? Ele foi escolhido para justamente ser fácil. E lá tem um e-mail de contato também. Podem O Taliberti não tem nenhum L, nenhum segredinho pra galera, né? Não. Taliberti do jeito que a gente fala. BRTI. Isso, lá no episódio a gente também reforçou isso bastante. Agora eu quero saber o seguinte, cara, tem um negócio que eu me amarro em fazer aqui, que é abrir a minha mochila. Eu acho que desde a época que a gente gravou lá o ONI eu já fazia isso. Eu abro a minha mochila e falo assim, cara, joga um pouquinho de Taliberti aqui dentro que eu quero carregar você comigo. Então é uma mochila pesada, gostosa de carregar. Não é as mochilas com as maldições, com as sombras, etc. Só de coisas legais. Então eu te pediria assim um livro, um pensamento, um hábito, qualquer coisa. Eu vou abrir a mochila e você jogar um pouquinho de Fernando lá. O que você joga na minha mochila? Legal. A primeira coisa que me vem à cabeça, que acho que foi um livro que me influenciou muito quando eu estava entre esses 2 ciclos, é um livro do Jim Collins, que é um autor que eu gosto muito, né? Ele tem vários livros super influentes e ele relançou um livro que em inglês é Beyond Entrepreneurship 2.0. Deve ser Além do Empreendedorismo em português, não tenho certeza. E tem uma reedição onde ele cita, isso aqui a gente falou no livro tal, mas ele resume o trabalho do Jim Collins, que é um cara genial. Por que ele é genial? Porque basicamente ele usa método científico, ele testa as coisas, ele compara uma empresa com a outra, para provar o ponto dele. Todas as conclusões que ele chega são de coisas extremamente intangíveis, salvo se ele não tivesse feito essa prova real, né? Então ele está falando de cultura, ele está falando de pessoas, de comportamentos, de objetivos, de você comunicar claramente esses objetivos. Está falando de diferenciais competitivos, coisas que parecem difíceis de você colocar num framework muito quadradinho, mas ele conseguiu fazer isso usando método científico. Quer dizer, compara uma empresa com a outra e vê quem que vence. Quem vence é quem tem o... Ele faz tipo uma batalha de... Ele pega dados históricos, né? Então ele pega 2 empresas que estavam mais ou menos no mesmo ponto na mesma hora, né? No mesmo momento do tempo, e vê quem que performou radicalmente melhor do que outras empresas concorrentes, normalmente, né? E ele faz com esses cases que a gente conhece. Ele faz com esses cases. Apple, Microsoft. Exatamente, empresas lá de fora. Então, assim, é um cara espetacular e o livro muito inspirador nesse sentido de, cara, você vai criar uma empresa, você quer criar uma empresa para ser uma campeã, o que é importante são coisas intangíveis. Você ter uma cultura forte, você ter objetivos claros, você comunicar isso, você motivar o pessoal, né? Você desenvolver pessoas, você ser um líder XYZ com tais características. Isso é muito interessante, sabe? Perfeito. Então, acho que ele faz bem essa ponte assim, do que a gente está falando do engenheiro com esse lado mais... acho que é a minha dica número 1 para quem pensa em empreender ou quem está empreendendo. Acho que é um livro que me marcou muito. Por último, pode falar, você ia colocar mais alguma coisa? Eu ia te pedir o seguinte, cara, como é que a meditação entrou na sua vida? Que eu fiquei animado com essa parada, cara, e gostei de saber que você está meditando. Cara, eu medito há muito tempo e eu acho que eu me sinto que eu ainda estou começando. Você faz a guiada, você comentou. Eu já fiz guiada, já fiz com sem não guiada, já fiz... Eu acho que é o seguinte, uma que eu me identifiquei muito, tem um desafio do Chopra, você consegue encontrar no Spotify, que é 21 dias de abundância. E eu acho que você consegue encontrar até em português, talvez no YouTube e tal. E eu gosto muito desse formato, em especial para quem está começando, porque ele é meio guiada. Então, ele faz uma introdução, ele está falando de um conceito, então ele está falando de gratidão, né? Então, ele fala um pouco da importância da gratidão e leva para um lado que... eu acho que a espiritualidade não necessariamente está relacionado com religião, mas é você acreditar sobre alguma coisa maior do que você mesmo, etc. É então, energia. A gratidão... você não precisa colocar numa caixinha de religião, certo? Tem a ver com você, reciprocidade, você dá e você vai receber, né? Ele coloca isso num contexto de universo e tudo mais, mas mudando as palavras, você pode ver sentido. Se você não acreditar naquilo, você pode ver sentido de qualquer maneira. E aí ele traz um mantra, né? Que é uma palavra em
sânscrito, se não me engano, que você vai repetir, mas que quer dizer aquilo, né? Que está relacionado com aquele conceito. E você fica repetindo só aquele mantra mentalmente. Então você está pensando, você está absorvendo aquele conceito sem deixar sua mente vagar, porque uma das coisas importantes na meditação é a atenção, né? Não é você ficar lá 20 minutos em silêncio e pensando o que vier na cabeça. Né? Se vier alguma coisa na cabeça, você tem que rotular, falar, isso é um pensamento, então você deixa ele ir embora. E o que é legal dessa técnica é que ele faz a ponte entre... Cara, te dá alguma coisa para pensar, mas em vez de você ficar pensando naquilo, formulando ideias, você está só repetindo aquele conceito, você está absorvendo esse conceito. Acho que é uma ótima forma de começar. Uhum. Depois disso, eu tentei, já comprei o app do Chopra e não gostei muito das meditações que vieram depois, já tentei não guiar, já tentei várias coisas, continuo tentando coisas. Acho que ainda estou muito... não sou um meditador muito experiente, mas eu acho que mesmo sem experiência, se você ter esse tempo de pausar, você baixar seus batimentos cardíacos, você dar espaço para sua mente absorver, ganhar consciência... Isso é transformador e aí não sou eu que digo, é ciência, tem vários estudos que mostram. Te ajudou na ansiedade também? Eu sou um cara muito ansioso. Super. Eu acho que me ajudou. Né? Eu parei rapidamente de tomar ansiolíticos e aí acabei recorrendo a uma neurologista homeopata. Tem gente também que não acredita em homeopatia, para mim super funcionou. Então eu gosto muito dessas soluções que estão mais baseadas num equilíbrio, né? Muito menos radicais, principalmente para a saúde. E a meditação eu tenho certeza que me ajuda muito. Assim. Eu sinto diferença nos dias que eu não medito para os dias que eu medito e eu sinto diferença nas fases em que está tudo corrido e eu acabo não conseguindo ou meditando menos, das fases que eu estou dando espaço para isso. Cara, eu vou tentar. Eu tenho TDAH diagnosticado, assim, né? Então eu abro várias abas no meu cérebro. Enquanto você está falando aqui, eu estou abrindo outras abas e tal, e eu vou me exercitando para controlar tudo isso. E eu tenho a sensação que se eu meditar e eu conseguir fechar todas as abas e deixar só numa, talvez eu encontre um estado de construção mental ali bem avançada. Vai ser desafiador, mas pode te ajudar muito. Vai ser desafiador, cara. Né? Isso que eu imagino sempre. Mas eu sou um cara bem aberto a tentar tudo, né? Agora, para finalizar, a gente já sabe onde te encontra, a gente já sabe como é que conversa contigo, a gente já sabe onde você está mais ativo. Eu queria saber de você, o que você achou desse papo aqui depois de quase 5 anos que a gente se encontrou? Cara, achei surpreendente. Eu acho que foi muito legal. Né? É incrível, né? Como tem coisa pra gente conversar. Sim, de tudo, né, cara? Eu fiquei muito feliz, porque eu acho que você conseguiu ver um valor em mim que às vezes eu não vejo. E, né, Sim. Isso é muito legal. Fiquei muito feliz de estar aqui, de reconectar com essa amizade aí que a gente criou, né? Já fomos até cliente-fornecedor, mas acho que é muito além disso. E, cara, foi um papo ótimo, assim. Eu adoro a forma como você conduz, desde lá de trás. Delicioso, né, cara? Eu adorei. E eu vou fazer um desafio com você agora. Olhando para aquela câmera ali, você deixar um recado pro Matheus e pro Caio. Seja para agora, para depois, ou para o momento que eles escutarem isso aqui. Porque graças a Deus a gente faz conteúdo que fica eternizado agora, né? Até que alguém limpe os drives e a internet da vida. Mas deixa uma mensagem para os dois aí, do Talibete para os dois meninos. Acho que essa mensagem tem 2 partes. Assim. Uma é um agradecimento, né, por eles estarem na minha vida e por ter aprendido tanto com eles. Acho que todo esse meu processo de transformação foi muito baseado na presença deles na minha vida. E o outro é olhando para o futuro, né, um encorajamento deles serem o que eles quiserem ser. Né? Eu acho que eles podem confiar, serem intencionais e buscar, e eles vão conseguir. Né? Eles sabem disso, a gente trabalha muito de não ficar preso no mindset fixo. Né? Uhum. Então, a gente até escreveu um livro infantil junto, 2 livros infantis. Que legal! Um deles chama Sou Bom, Sou Ruim, é sobre isso. Né? Você não ficar preso no mindset fixo. Às vezes a gente ainda cai nessa, né? Tipo, eles falam, mas quando eles falam, eu sou muito ruim nisso, vocês sabem que isso não é verdade e que vocês podem tudo o que vocês quiserem. Muito bem, fica um recado do papai aí. Um beijão também para Thalita, né? Importantíssima nesse processo, na construção e muito paciente e entendendo todos os momentos do empreendedor. A gente sabe com quem a gente escolhe
construir uma vida, tem que estar bem alinhadinho toda essa comunicação, porque a gente sabe que balança a ponte aí, né? Super. A gente tem esses momentos. Então, minha grande apoiadora em toda essa jornada. Delicioso. Um beijão para você também, Thalita. Olha, eu não sei se você ficou até o final, se você pegou um corte, se você gostou ou não. Eu só posso te dizer o seguinte. Esse papo, ele foi transformador. Independente do momento que você tá, independente da sua jornada, independente dos seus objetivos, eu acho que vale a pena você escutar esse episódio com bastante calma para você entender quais são as vitórias, quais são os fracassos, quais são os aprendizados que você carrega contigo e o quanto você quer devolver isso de alguma forma para todo mundo, para esse ecossistema. Eu faço isso aqui com todo o carinho, toda a paixão do mundo. Eu tenho o privilégio de receber pessoas incríveis como o Thali aqui na mesa e reportar isso de alguma forma para você e documentar em áudio e em vídeo. Então eu espero que você tenha se inspirado em vários pontos dessa jornada. Se você está num momento difícil, acho que pode ser um momento de você respirar, de você entender, de você se agarrar no que você acredita e construir de fato algo que faça uma mudança para as pessoas, que transforme. Acho que esse é o ponto mais importante de quem é empreendedor. Eu costumo dizer que você pode até dizer que se nasce empreendedor ou você não exerce ainda o empreendedorismo, mas todos nós temos de alguma forma que empreender. E vai ter momentos bons, vai ter momentos incríveis, vai ter momentos difíceis, vai ter momentos horrorosos, mas você vai ter que aprender a construir isso de alguma forma. Espero que você tenha curtido, encaminhe esse episódio para alguém e de fato curta, comente e faça com que a palavra empreendedorismo e histórias como o do Thali aqui cheguem em mais pessoas. Um tchauzão para você, pode dar tchau para a galera aqui. Obrigado, Gustavo. Até a próxima e tchau!